Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No mundo de One Piece. Capítulo 81, O Choque de Dois Reis. Aqui do Clash of Conqueror, ele também tem isso como nosso chefe? Uma expressão de descrença surgiu nos rostos dos piratas ruivos, quando o mais fraco dos quatro azuis produziu tal especialista. Seu Oshoku aqui ainda estava travado em batalha, derrubando todos dentro de um certo alcance, exceto os obstinados. Apenas os lutadores mais fortes da tripulação de Shanks resistiram ao confronto. Qual dos dois possui força de vontade superior? Aquele com a convicção inabalável vencerá. Mas no caso de Blaze e Shanks, ambos são fortes, então o confronto terminou sem vitória sobre o outro. Shanks olhou diretamente nos olhos de Blaze. Ele sentiu a intenção por trás deles, uma pura vontade de lutar. Ele ficou surpreso ao encontrar uma pessoa tão interessante no East Blue. Você é forte, Shanks comentou casualmente. Seu aqui é mais forte que o meu. Blaze não aceitou o elogio. Ele poderia dizer que Shanks é mais forte do que ele quando se trata de aqui e domínio da espada. Mas em termos de força física, ele é superior. A força de Shanks deve estar no nível do almirante, enquanto Blaze é um pouco mais fraco. A descoberta apenas intensificou ainda mais seu espírito de lutar contra Shanks. Somente lutando contra um oponente mais forte ele poderá se tornar mais forte. Qual o seu nome? Shanks perguntou. Ele se perguntou porque nunca tinha ouvido falar de uma pessoa tão forte antes em Grand Line. Blaze, por que você nos atacou? Para lutar, claro. É muito chato no East Blue, você veio na hora certa. Estava sentindo falta de um sparring? Blaze disse. Sua declaração é um desafio aberto. É verdade, eu também estava sentindo o mesmo. Shanks também estava ficando animado. É também a razão pela qual ele veio aqui para treinar e levar seu aqui para o próximo nível. Embora o adversário diante dele parecesse fraco, seu espírito é forte. Olhando para Blaze, Shanks lançou um impulso perigoso. Mas você é forte o suficiente para me enfrentar? Por que não descobrimos? Blaze sorriu. Assim que ele respondeu, a aura de Shanks brilhou enquanto sua lâmina ficava preta como o breu dos braços até a ponta da lâmina. Saltando do navio, ele atacou Blaze. A força de seu golpe dividiu o ar, agitou o vento ao seu redor, impulsionando uma lâmina de vácuo em direção a Blaze. O ataque tinha certa beleza e ritmo. Imperturbável com o ataque, Blaze cobriu seus braços com Aki e deu um soco no espaço à sua frente. A força bruta aliada Aki fez tremer os arredores, criando uma pressão de ar que se chocou contra o ataque de Shanks. Estrondo. Quando ambos os ataques à distância colidiram, um som estrondoso ecoou pela área, seguido por dois rápidos relâmpagos azuis que sinalizaram o confronto de dois usuários de Aki. A lâmina de Shanks cortou a pressão do ar liberada pelo ataque de Blaze e avançou. Blaze perdeu no confronto direto. Blaze não recuou quando a lâmina de ar veio em sua direção. Envolvendo as mãos com o armamento Aki, ele tentou bloquear o ataque cruzando os braços sobre o peito. Somente quando entrou em contato com a lâmina, Blaze percebeu que ele calculou mal. A força contida no ataque é muito maior do que ele previu. E o resultado? Sangue respingado. A lâmina do vento perfurou seu revestimento Aki e cortou ambas as mãos, causando um ferimento profundo. Este nível de lesão nada mais é do que um arranhão para Blaze. Ele usou o dobro de Aki do que Shanks no ataque, mas mesmo assim perdeu. Embora seu atributo Aki tenha atingido 35, ele só conseguiu extrair metade de seu poder. Seu uso do Aki é muito superficial, pois lhe falta experiência e prática. Olhando para Shanks, Blaze cerrou o punho e falou, você é bom. É assim que deveria ser, caso contrário, seria muito chato. Assim como Blaze e Shanks se enfrentaram no ar, os piratas ruivos assistiram ao confronto de seu navio que mantinha alguma distância da batalha. Ao mesmo tempo, Rocinante e Regis observaram a batalha à distância enquanto os outros soldados da marinha a bordo foram nocauteados pelo confronto anterior do Aki do Conquistador. De repente, as feridas de Blaze soltaram vapor branco e, para espanto de todos, o corte infligido por Shanks cicatrizou em um ritmo visível a olho nu. Em pouco tempo, seus ferimentos sararam completamente enquanto não restava nenhuma cicatriz. Nossa batalha está apenas começando. Dizendo isso, Blaze avançou e socou ambas as mãos repetidamente. Seus socos eram tão rápidos e fortes que causavam fricção no ar e provocavam chamas. Uma barragem de bolas flamejantes de pressão de ar do tamanho do punho de Blaze choveu sobre Shanks. Ao mesmo tempo, Blaze concentrou sua força na perna direita e lancetou. Rankiaku. Sua perna lançou um projétil afiado em direção a Shanks. Ao contrário do Rankiaku normal, Blaze misturou uma grande quantidade de Aki no ataque, tornando-o mais poderoso. A lâmina de ar é tão forte quanto o ataque anterior de Shanks. Blaze não parou após a série de ataques, enquanto acelerava em direção a Shanks para um combate corpo a corpo. Implacável com a enxurrada de ataques chamativos de Blaze, Shanks simplesmente murmurou uma única palavra, interessante, e lançou seu próprio ataque. Apertando o aperto, seus braços incharam um pouco enquanto ele casualmente balançava a lâmina da esquerda para a direita em um semicírculo. A lâmina de Shanks comprimiu o vento ao seu redor na forma de um tornado que avançou com força total. O golpe fez contato com a saraivada de socos e chutes Rankiaku de Blaze. Choque. Como ambos os ataques têm força igual, eles se dissiparam no ar. Nesse curto espaço de tempo, Blaze preencheu a lacuna entre ele e Shanks, endurecendo sua perna com Tekai, e cobrindo-a com armamento em Mementaraki, ele desferiu um chute devastador direcionado direto ao rosto de Shanks. Shanks tentou bloquear o ataque levantando sua espada coberta de Aki. Bang!
mas a tremenda força por trás do chute o fez recuar, gerando uma onda de choque que se espalhou em todas as direções. Esta é a combinação mais forte de Blaze, Tekai mais Aki. Ele pode compensar sua falta de Aki com a habilidade Tekai, que ele pratica há mais de um ano. Mesmo tendo conseguido, ele não se alegrou. Ele sabia que Shanks também não estava dando tudo de si como ele. Blaze se abstém de usar seu poder de fruta do diabo para poder aprimorar seu Aki. Semelhante a ele, Shanks também estava se contendo. Capítulo 82. A força de Shanks. Uma hora se passou desde que os dois começaram a lutar. Altos boons nasceram dos vários confrontos entre Blaze e Shanks, gerando faíscas de relâmpagos por toda a área. O mar abaixo deles tremia soprando água enquanto o céu acima ressoava com nuvens escuras e relâmpagos roxos. Até mesmo o morador da aldeia de Foosha, a 10 quilômetros do local da batalha, sentiu a mudança. As nuvens cinzentas e as ondas de choque ocasionais os assustaram um pouco. O que está acontecendo? O morador se perguntou. É uma tempestade? Parece que Tiff está se divertindo, comentou Yazop enquanto outros membros da equipe também notaram a expressão animada no rosto de Shanks. O oponente canaliza muito aqui em seu golpe para igualar Shanks, não demorará muito para que ele fique sem força. Ainda assim, ele é um sujeito muito forte, considerando sua idade. Ben Beckman falou. Mas se Tiff levar a sério, a batalha não durará muito. Lucy Rose disse. Ao ouvir isso, Ben Beckman balançou a cabeça, percebendo que Blaze estava se contendo. Assim como a tripulação conversava entre si, a luta entre Blaze e Shanks se intensificou. Estrondo. Um ataque fatal ocorreu em Blaze. Os golpes de espada de Shanks ficaram mais poderosos após cada golpe. Ele parece estar testando seus limites. Blaze tentou evitar ser atingido diretamente pela lâmina do vento, mas Shanks previu seu movimento quando o golpe chegou em sua direção. O ataque atingiu seu corpo revestido de Aki e cortou seu corpo do ombro direito ao lado esquerdo do estômago. A colisão e a força resultante lançaram seu corpo direto no oceano. É verdade que Blaze está prestes a perder a batalha. Ainda assim, seu rosto brilhou diante de um desafio digno. O Aki e o domínio da espada de Shanks estão em um nível diferente, mas é isso que ele quer. Suas técnicas de luta, Aki e domínio físico, tudo precisa de mais prática. A luta com Shanks deu-lhe a ideia de como conseguir isso. Há muitas coisas que ele aprendeu na batalha, ele precisa refletir sobre elas e se aprimorar. Ele estava lutando há apenas mais de uma hora, mas exerceu 2/3 de seu Aki, enquanto Shanks aqui não havia esgotado muito. É a diferença entre eles. Respingo. Saindo, Blaze ficou na água e limpou o sangue do lábio. A ferida infligida pelo último ataque é bastante profunda, pois a lesão não cicatrizou rapidamente. A outra razão é que seu corpo estava constantemente renovando os ferimentos causados por Shanks durante a batalha. Há um limite para sua cura, pois ela vem diretamente de sua resistência. Quanto a Shanks, ele ficou surpreso com a tenacidade e força de vontade de Blaze. E ele descobriu que o corpo físico de Blaze é semelhante ao de Kaido, cheio de poder e forte força vital. Infelizmente, Blaze é muito jovem e inexperiente. Se não fosse por isso, sua batalha teria sido difícil. Você é um bom adversário, mas já está exausto. Lutar mais não tem sentido. Estarei no East Blue por um tempo. Você pode me desafiar quando quiser. Shanks sorriu, embainhando a espada de volta. Blaze não ficou ofendido com as palavras de Shanks. É fato indiscutível que ele é fraco. E é também a razão pela qual ele procurou Shanks, para aumentar seus poderes de combate. Ele sabia que este último não iria machucá-lo gravemente, já que ele não é o tipo de pessoa que mata por um motivo mesquinho. Olhando para Shanks, ele assentiu. Procurarei por você no mês seguinte. Shanks então embarcou em seu navio e deixou a área. Seu navio navegou em direção à vila de Foosha. Blaze sabia que a batalha deles não é o fim, é apenas o começo. Depois de lutar contra Shanks, ele encontrou muitas deficiências na maneira como luta e utiliza sua força. Ele precisa corrigi-los antes de procurar Shanks. Hoje ele lutou contra Shanks para avaliar a distância entre eles. Shanks não atingiu o nível de Yonko, na verdade, suas habilidades estão apenas no nível de almirante. Mas, em termos de poder de combate, ele é inigualável no mesmo nível. Mesmo que ele encontre um Yonkou, ele pode escapar ileso, pois ele é poderoso. Quanto à sua tripulação, eles estão apenas aprendendo aqui. Apenas Ben Beckman, Lucky Rose e Yazop pareciam formidáveis, cujo nível de Aki atingiu um estágio avançado. Poucos minutos depois de Shanks partir, seu navio da marinha veio e o pegou. A bordo, Regis falou. O ruivo Shanks é poderoso conforme descrito nos rumores. Rosinante se perguntou. O que uma pessoa tão poderosa está fazendo no East Blue? Blaze ficou deitado no convés do navio, perdido em pensamentos, aproveitando a luz do sol. A força de Shanks não o surpreendeu, pois ele não é um homem comum. Em sua juventude, ele navegou pelo mar junto com Roger e uma das tripulações piratas mais poderosas do mundo. Ele experimentou e sabia coisas que as pessoas comuns não sabem. Seu conhecimento é vasto, pois viajou pelo Novo Mundo e conheceu muitas pessoas fortes. Quanto a Blaze, ele carece de exposição. Se não fosse por sua punição, ele já teria entrado no Novo Mundo. Blaze então verificou seu painel de status. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 51.1. Potencial da Akuma no Mi, 44,9. Aqui, 35,5. Ponto de atributo gratuito, 6,8. A batalha com Shanks aumentou seu Aki em 0,5 pontos. Quanto ao buff de energia natural, ele já enfraqueceu. Se ele treinar duro todos os dias, seu Aki aumentará 0,2 a cada semana. Quanto mais altos forem seus atributos, mais difícil será aumentá-los.
Se não fosse pelo sistema, ele não poderia imaginar quantos anos levaria para chegar ao topo do mundo. Esqueça isso, sem o pacote de presentes ou sistema ele pode ter permanecido para sempre como escravo, ou ter morrido agora. A sorte é importante. Felizmente, ele teve sorte de ser transmigrado com um pacote de presentes. A maneira mais rápida de melhorar sua força é através de recompensas do sistema. Para isso, ele precisa completar a tarefa emitida pelo sistema ou completando conquistas. No momento, ele tem apenas uma tarefa em sua barra de tarefas. Tarefa: treino One Punch Man. Descrição: faça 2.000 flexões, 2.000 abdominais, 2.000 agachamentos e uma corrida de 30 km diariamente durante 750 dias. Tempo: 750 dias, 720, 750. Recompensa: 5,0 Constituição mais 5,0 Potencial de Akuma no Mi mais 3 pontos de atributos grátis. Faltam apenas 30 dias para a tarefa de treino do One Punch Man. Depois de concluí-lo, sua força sofrerá uma mudança drástica e seu atributo de Akuma no Mi também ultrapassará o limite da barra de 50. Além disso, ele possui 6,8 pontos de atributos gratuitos. Se ele combinasse com a recompensa que receberia pela tarefa acima, seria 9,8. Blaze planeja alocá-los ao atributo Aqui. Seria um grande aumento para sua força quando seu atributo Aqui ultrapassasse o limite de 50 barras. Acima de tudo, ele precisa de um treinamento perfeito e deve aprender a utilizar sua força de maneira inteligente. Capítulo 83. Energia solar. Navio Shanks. Chefe, aquele homem é forte? Você parecia estar se divertindo lutando contra ele. Lucky Rose perguntou. Ele é forte. Sua força está um pouco abaixo da minha, mas ele é inexperiente porque ainda é jovem. Em mais alguns anos, ele definitivamente se tornará um oponente formidável. Shanks respondeu, relembrando a luta. E a identidade dele? Ben Beckman falou. Shanks acenou com a mão. Não importa, contanto que ele não seja nosso inimigo. Ele então se perguntou em seu coração. Uma pessoa com um conquistador aqui tão forte. Parece que a estadia no East Blue não será tão chata. Não demorou muito para que o navio pirata ruivo chegasse à vila de Foosha. A trama oficial começou. Os dias se passaram. Somente ocasionalmente Blaze visitava a Vila Foosha para conhecer Makino, Luffy e outros quando Shanks e sua tripulação não estavam por perto. Não é como se ele não se atrevesse a visitar a vila quando Shanks está por perto, só que ele não quer ter muita interação com a outra parte. A tripulação de Shanks deixava a vila de vez em quando, pois para onde eles vão, Blaze não sabe nem se importa. Mas se ele não estiver errado, eles saem para treinar. Durante esses dias ele não perdeu tempo ficando parado, treinou muito de manhã à noite. Especialmente seu Aqui. Após 30 dias, ele completou a última tarefa do sistema, o One Punch Man Workout, e obteve sua recompensa, aumentando ainda mais sua força. Constituição 5,0, potencial de Akuma no Mi 5,0 e 3 pontos de atributos gratuitos foram adicionados ao seu status. Assim que seu potencial de Akuma no Mi ultrapassou o limite da barra de 50, ele sentiu uma grande mudança. Uma sensação de poder avassalador percorreu seu corpo como se um aceno de sua mão pudesse destruir ilhas. Blaze até imaginou que despertou sua fruta do diabo. Só que ele não sabia se o sentimento era verdadeiro ou não. Ele só pode confirmar isso após o teste. Mas ele não se atreveu a experimentar o poder de sua fruta do diabo aqui, pois tem medo de destruir toda a Ilha Down. Mas, uma mudança repentina em seu corpo chamou a atenção de outras pessoas. Um pouco longe dele, Regis e Rosinante que treinavam seu Aqui de observação de repente perceberam a mudança. Quando viraram a cabeça, notaram o corpo inteiro de Blaze brilhando em um halo dourado. Seus olhos ficaram dourados enquanto uma marca em forma de sol tomava forma em sua testa. Blaze estava ciente da mudança, mas tudo aconteceu fora de seu controle. Regis e Rosinante tinham olhares perplexos. O que está acontecendo? Rosinante então comentou abertamente. Impressionante. Ele está brilhando. Regis olhou para Blaze e perguntou. Blaze-san, você está bem? Fique aqui. Explicarei isso mais tarde. Dizendo isso, Blaze utilizou sua técnica Soru e desapareceu do local. Ele então reapareceu a dezenas de quilômetros de distância da Ilha Down. Seu corpo voltou ao normal, mas a marca em forma de sol em sua testa não dava sinais de desaparecer, tornou-se permanente, assim como seus olhos que ficaram dourados. Sem se importar com as mudanças, Blaze levantou a mão que queimava em chamas douradas. Cerrando o punho, ele deu um soco no mar abaixo. Ao contrário de todas as outras vezes, seu punho não soltou uma torrente de fogo, mas um sopro de ar. No momento seguinte, uma onda etérea envolveu a área, semelhante ao que se nota quando o ambiente está muito quente. Estrondo. Provocou uma poderosa explosão, liberando uma torrente de chamas douradas que aniquilou tudo em seu caminho. A força resultante abriu um enorme buraco no mar e a alta temperatura evaporou a água. Poderoso, Blaze comentou. Ele usou apenas uma parte de sua força, ainda assim, a força do golpe superou sua expectativa. Depois de experimentar por mais alguns minutos, Blaze entendeu um pouco sobre seu poder, mas não é toda a extensão de suas habilidades. Precisa de mais experimentações. Se ele não estiver errado, sua habilidade de fruto Sol finalmente evoluiu do calor normal para a energia solar, o verdadeiro poder do Sol. Usando energia solar, ele pode realizar vários ataques, mas cabe inteiramente a ele descobrir seu verdadeiro potencial. Por enquanto, ele pode criar calor solar, chamas solares e explosão. O bom é que suas explosões não são radioativas. Ele pode aproveitar o poder do Sol, mas há um limite para isso. Bem, é bom porque seus ataques não prejudicarão os inocentes. Existem outros aspectos em sua fruta do diabo, mas ele só consegue senti-los vagamente.
Ele precisa de tempo para estudá-los. Com sua força atual, ele deveria ser tão forte quanto os almirantes. Bem, seu aqui é fraco, mas não demorará muito para que ele também ultrapasse o limite da barra de 50. Blaze verificou seu painel de status. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 56,3. Potencial da Akuma no Mi, 50,4. Aqui, 36,2. Ponto de atributo gratuito, 9,8. Hoje foi a primeira vez depois de vir a este mundo que ele se sentiu verdadeiramente livre. Não importa em que tipo de mundo alguém esteja, o poder dá liberdade. Mais 10 dias se passaram. Blaze mais uma vez desafiou Shanks. Ao contrário da última vez, ele lutou contra este último com a arma. Lutar com o punho é o seu forte, mas contra usuários de armas é bom ter uma arma. E lutando contra Shanks, ele pode melhorar suas habilidades com armas junto com seu Aki. Os dois lutaram por 1 hora antes de Blaze perder mais uma vez, não há muita diferença. A única mudança é o uso do Aki, que está muito mais refinado do que da última vez. Até Shanks ficou surpreso com seu desenvolvimento. 10 meses se passaram, Blaze treinaria forte e desafiaria Shanks com um intervalo de 20 a 30 dias. Tornou-se uma rotina para Shanks e Blaze. Sem dúvida, os dois gostam da batalha. No início, Shanks simplesmente lutou contra ele por tédio e curiosidade, mas com o passar do tempo, a força de Blaze o tornou sério. Ele teve a premonição de que não demoraria muito para ser forçado a usar toda a sua força. Foi uma sensação estranha que excitou Shanks. Após 10 meses de treinamento intenso e batalhas com Shanks, a força de Blaze melhorou enormemente. Mesmo assim, ele é um pouco mais fraco que o último, porque a força de Shanks também melhorou durante sua estada na aldeia Foosha. Cada luta com Shanks aumentou o atributo de Blaze em 0,5. Ao mesmo tempo, seu treinamento não é em vão, pois aumenta seu atributo aqui em 0,4 a cada mês. Depois de 10 meses, seu atributo aqui subiu para 45,3, um pouco antes de ultrapassar o limite da barra de 50. Mas aos olhos de Blaze, sua melhora parecia lenta, pois ele esperava que seu aqui atingisse cerca de 50 pontos. Pela aparência das coisas, ele só pode avançá-las com a ajuda de seus pontos de atributos livres. Se possível, ele quer salvá-los desde que começou a sentir a sua importância. Ultimamente, todos os seus atributos pararam de crescer. Ele teve que treinar durante semanas apenas para melhorá-los em 0,1 ou 0,2. Capítulo 84. Atualização do sistema e nova função. Não demorará muito para que Shanks deixe o East Blue. Blaze quer ter uma última batalha com ele antes que perca o braço esquerdo. E desta vez ele vai lutar com ele depois de deixar seu atributo aqui ultrapassar o limite da barra de 50. Nestes 10 meses ele não revelou seu poder de Akuma no Mi para Shanks, pois utilizá-lo prejudicaria seu treinamento de Aki. Ele o usará depois de entrar no novo mundo. Depois de pensar bem, Blaze adicionou 5 pontos de atributos gratuitos ao seu atributo Aki, elevando-os diretamente para 50,3. Fechando os olhos, ele sentiu a mudança. Era viciante, a sensação de poder. A grande mudança veio de sua reserva de Aki, eles dobraram. A próxima coisa que ele notou foi a qualidade de sua energia espiritual. Eles eram mais refinados e claros, o que aumentou seu controle de Aki. Toda a sua presença mudou conforme seu Aki se metamorfoseou para um nível totalmente novo. Pela primeira vez, ele se sentiu próximo de sua energia espiritual e teve controle perfeito sobre ela. A transformação evoluiu seu armamento, observação e Aki do Conquistador. Antes que ele pudesse verificar as alterações, uma notificação tocou em sua mente. Alerta, a força do Roche atingiu o padrão para a atualização do sistema. A atualização está em andamento. Aguarde. Blaze ficou surpreso porque não esperava que seu sistema fosse atualizado repentinamente. É porque todos os meus atributos ultrapassaram o limite da barra de 50. Seu sistema de suporte não demorou muito. Depois do que pareceram 5 minutos, ele foi totalmente atualizado. Uma nova interface surgiu em sua mente. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 57,1. Potencial da Akuma no Mi, 51,2. Aqui, 50,3. Ponto de atributo gratuito, 4,8. Nada mudou no painel de status. Sua barra de tarefas está vazia porque não há tarefas enquanto há algumas alterações na aba Conquistas. Normalmente Blaze não verifica a guia de conquistas, pois a maioria das conquistas mencionadas não são algo que ele possa completar agora. Mas agora ele notou alguns ajustes ao clicar na aba de conquistas. Novas conquistas foram adicionadas com diferentes opções de recompensas, enquanto algumas antigas tiveram algumas alterações. O que mais o surpreendeu é que existem ainda outras recompensas além dos pontos de atributos. Blaze os verificou um por um. As primeiras conquistas estão relacionadas à sua ocupação como fuzileiro naval. Alguns deles são: conquista, torne-se um contra-almirante. Recompensa, mais 1,0 Constituição mais 1,0 Potencial de Akuma no Mi mais 1,0 ponto de atributo grátis. Conquista, torne-se um vice-almirante. Recompensa, mais 2,0 aqui mais 2,0 pontos de atributo grátis. Conquista, torne-se um almirante. Recompensa, mais 3,0 Constituição mais 3,0 Potencial de Akuma no Mi mais 3,0 aqui mais 3,0 ponto de atributo grátis. Conquista, torne-se um almirante da frota. Recompensa, mais 5,0 pontos de atributo grátis mais um sorteio. As recompensas foram um pouco diferentes do que ele notou da última vez. A grande mudança é o sorteio e também foi o que chamou sua atenção. Havia uma pequena nota sobre o sorteio do sistema.
Sorteio. Usando esta função, o host pode obter qualquer coisa que não esteja limitada ao mundo atual do host. Exemplo, armas, habilidades de outros mundos, fichas para salvar vidas, uma chance de atravessar outro mundo e assim por diante. Uau! Blaze estava nas nuvens lendo a descrição. Para que eu possa viajar para outros mundos de anime. Sufocando seu zelo, ele olhou para as outras conquistas para ver se havia outros sorteios. Além daquele que ele viu, havia mais 2. Conquista. Reivindique o título de homem mais forte do mundo. Recompensa. Mais 5,0 pontos de atributo grátis mais um sorteio. Conquista. Destronar o governo mundial. Recompensa. Mais 10,0 pontos de atributo grátis mais um sorteio. Vendo as conquistas, Blaze sabia que não conseguiria obter o sorteio tão cedo. Quer seja destronar o governo mundial, tornar-se almirante da frota ou derrotar o Barba Branca, nenhum deles é fácil de realizar. Ele não estava muito preocupado com isso, pois eventualmente ficaria mais forte, então olhou para outras conquistas com uma expressão despreocupada. Derrotar ou capturar piratas acima de 300 milhões e abaixo de 1 bilhão de recompensas renderia a ele 0,5 pontos de atributos gratuitos. Ao mesmo tempo, qualquer pirata ou tripulação pirata com valor superior a 1 bilhão de recompensas dá a ele 2,0 pontos de atributos gratuitos. As recompensas são diferentes ao derrotar Yonkou. Conquista. Desafie e derrote Sakazuki Akainu. Recompensa. Mais 3,0 potencial de Akuma no Mi mais 2,0 pontos de atributo grátis. As recompensas são as mesmas para Kuzan e Borsalino. Além deles, há recompensas por derrotar Garp e Sengoku. Existem também outras conquistas, mas falaremos delas mais tarde. Blaze fechou a aba de conquistas e suspirou. Os pontos de atributos foram reduzidos na maioria dos casos. Seria difícil ganhá-los de agora em diante. Mesmo assim, com sua força atual, não será problema para ele completar alguns deles. Próximo dia. Blaze vai desafiar Shanks hoje. Ele não sabia quando este perderia o braço e deixaria o East Blue, mas isso aconteceria dentro de um mês. Ano atual, 5º mês de 1512, Blaze e Shanks se encontraram na ilha desabitada situada a poucos quilômetros da ilha Down e lutaram pela última vez. Foi uma batalha feroz, pois Blaze usou tudo, exceto seu poder de fruta do diabo. O aumento repentino de força de Blaze pegou Shanks desprevenido. Foi também a primeira vez que ele foi forçado a usar toda sua força. A força de Shanks é avassaladora e devastadora quando um golpe de sua espada fendeu toda a ilha. Blaze foi obrigado a usar seus pontos de atributos mais uma vez. Ele aumentou seu atributo de constituição de 57,1 para 60,1 usando 3 pontos de atributos gratuitos. Só então ele mal conseguiu lutar em pé de igualdade contra Shanks. A batalha durou um dia e uma noite inteiros, sem que nenhum vencesse o outro. Toda a ilha onde eles lutaram foi completamente destruída. Nada restou para provar a sua existência. É uma ilha pequena e felizmente é desabitada. No dia seguinte, quando Shanks voltou para a aldeia de Foosha, ele estava em frangalhos com hematomas e pequenos cortes por todo o corpo. Sua aparência desgastada chamou a atenção de todos. Especialmente a tripulação dos piratas ruivos, eles não podiam acreditar no que viam. Só eles sabem o quão poderoso é o seu chefe. Ben Beckman semicerrou os olhos enquanto outros mostravam uma expressão preocupada. Chefe, o que aconteceu? Lucky Rose perguntou. Se fosse em qualquer outro momento, eles normalmente ririam, mas agora não podiam. Shanks, que ficou em silêncio o tempo todo, de repente riu alto. Vendo isso, os outros também riram junto com ele. Chefe, desta vez você realmente nos pegou. Achamos que você estava se sentindo deprimido. Yasop comentou. Capítulo 85 Shanks parte. Mais 15 dias se passaram. Blaze já havia testemunhado Luffy esfaqueando sob o olho esquerdo, comendo Gomu Gomu no Mi e o aparecimento do bandido Iguma. Tudo ocorreu como na série original. Ele assistiu tudo como um espectador, e o evento que desencadeará a história de One Piece finalmente aconteceu. Neste dia em particular, a gangue de Iguma voltou e exigiu álcool no bar de Makino. Luffy tentou brigar com ele, mas ele foi sequestrado por Iguma. No entanto, Shanks e os piratas ruivos chegaram antes que Iguma pudesse fazer qualquer coisa com Luffy. Depois disso, tudo aconteceu como aconteceu na série. Piratas ruivos e bandidos confrontados, mas os bandidos foram esmagados sozinhos por Ben Beckman. Bandit Iguma conseguiu escapar com Luffy jogando uma bomba de fumaça. Iguma levou Luffy para o mar, mas ele foi comido vivo pelo Senhor da Costa. Quando o Rei do Mar se mudou para comer Luffy, Shanks chegou na hora certa e salvou Luffy assustando a fera com seu Haki do Conquistador. Luffy estava bem, mas Shanks perdeu o braço. Blaze observou tudo acontecer, mas ainda não conseguiu encontrar uma resposta para o motivo de Shanks ter perdido o braço, considerando sua força. Uma coisa é certa, suas ações não foram deliberadas. Permaneceu um mistério para Blaze. Depois de 2 dias, os piratas ruivos estavam se preparando para deixar a Vila Foosha para sempre. Blaze conheceu Shanks depois que ele perdeu o braço e disse apenas uma coisa: nos encontraremos novamente no Novo Mundo. No porto da Vila de Foosha, Luffy declarou que formaria sua própria tripulação pirata mais forte que Shanks e encontraria One Piece. Não importa o que aconteça, eu me tornarei o rei dos piratas. Ao ouvir sua declaração, ninguém riu. Todos os piratas ruivos olharam para Luffy maravilhados. Shanks deu um passo à frente e apresentou seu chapéu de palha. Então, cuide deste chapéu.
É muito importante para mim. Devolva-o assim que se tornar um grande pirata e nos superar. Depois disso, os piratas ruivos partiram. Luffy e Makino, Volpe, Slap e outros residentes estavam presentes no porto para mandá-los embora enquanto Blaze observava à distância. Shanks deu uma última olhada para Luffy e virou a cabeça enquanto o navio avançava. Um mês se passou desde que Shanks deixou a aldeia. O East Blue está calmo como sempre, mas muitas coisas aconteceram ao redor do mundo. 1512 o devaneio ocorreu e um novo sistema foi introduzido, Shichibukai, 7 Senhores da Guerra do Mar. O objetivo do sistema dos 7 Senhores da Guerra é equilibrar o poder instável do mundo e lidar com outros grandes piratas. Eles serão um símbolo da força do governo. O governo mundial declarou que está em processo de recrutamento de membros e ressaltou que apenas indivíduos excepcionalmente fortes receberão o cargo. Em troca da sua aliança com o governo mundial, a recompensa de cada membro será congelada. O novo sistema foi um choque para o mundo inteiro, pois significa que piratas com recompensas ridículas podem circular livremente assim que conseguirem a posição. Hoje, um novo convidado chegou à aldeia Foosha. Macaco. The Garp, o herói dos fuzileiros navais. Garp viu Blaze que estava bebendo vinho no bar do Makino. Na verdade, ele ficou surpreso ao ver este último aqui e o que mais o chocou foi a presença de Blaze. Com seu aqui de observação, ele viu uma aura dourada vibrante e tão forte quanto um sol escaldante. Que porra! Não é possível. Como diabo seu aqui atingiu tal nível em um curto espaço de um ano? Pirralho, o que você está fazendo aqui? Garp perguntou. Aproveitando minha vida de lazer. Blaze respondeu com indiferença, sem se surpreender com sua chegada. Antes que Garp pudesse perguntar sobre sua força, a voz assustada de Makino veio de trás do balcão. Garp-san, quando você veio? Agora mesmo, Makino. Onde está Luffy? Ele ainda está falando sobre se tornar um pirata. Eu tenho que colocar algum juízo nele. Garp cerrou os punhos. Makino riu um pouco e disse, Luffy não está mais falando em se tornar um pirata. Realmente. Garp parece genuinamente surpreso. Sim, porque ele quer encontrar o One Piece e se tornar um rei dos piratas. O quê? Aquele pirralho. Ao ouvir isso, todos os músculos do rosto de Garp tremeram de raiva. Por que você está preocupado com uma criança, Garp-san? É o sonho dele, você deveria apoiá-lo. Blaze engoliu um gole de vinho e falou. Estou preocupado porque ele é meu neto. Garp rugiu. Eu não vou deixar ele se tornar um pirata. Luffy é seu neto. Blaze mostrou uma expressão chocada, embora já soubesse disso. Makino, o que aconteceu? Garp perguntou, sem se preocupar com Blaze. Makino então contou as coisas que aconteceram. A chegada dos piratas ruivos, suas interações e o sacrifício de Shanks para salvar Luffy. Shanks ruivo estava aqui? Garp cerrou o punho. Ele não esperava que eles ficassem na vila de Foosha por quase um ano e influenciariam Luffy. Se eu soubesse de antemão. Ele pensou e suspirou. É o destino? Garp então olhou para Blaze e perguntou. Quem te ensinou aqui? Não me diga que foram os piratas ruivos? Eles não. E é meu segredo. Blaze respondeu atrevidamente. Ao lado, Makino ficou surpreso ao ver a conversa casual deles. Ela perguntou, vocês dois se conhecem? Sim, irmã Makino. Não sou um caçador de recompensas como você pensa, sou um comandante da marinha. Só que não sou tão forte quanto o vice-almirante Garp. Blaze respondeu. Quanto a Garp, ele apenas balançou a cabeça. Só ele sabia o quão forte Blaze é. Não admira? É por isso que você não visitou quando Shanks e sua equipe estiveram aqui, Makino murmurou. Sim. Blaze não falou muito enquanto Garp tinha uma expressão pensativa. Ninguém sabe o que ele estava pensando. Naquele momento a voz de Luffy veio de fora. Makino Nei-san, estou aqui. Mas no segundo seguinte, Luffy ficou surpreso ao ver Garp dentro do bar. Ele perguntou diretamente. Vovô, por que você voltou? Ao ouvir as palavras, Blaze riu alto, incapaz de controlar o riso. A primeira reação de todos os outros netos será. Quando você veio, vovô? Mas Luffy é completamente o oposto. Luffy, vim te ver depois de muito tempo. É assim que você cumprimenta seu avô? Garp deu as boas-vindas a Luffy com um punho de amor. Ah! Luffy chorou de dor enquanto um pequeno inchaço crescia em sua testa. Capítulo 86 Garp e seus netos. Próximo dia. Neste momento Blaze, Garp e Luffy estavam escalando a montanha atrás da Vila Foosha. Não é outro senão o Monte Colubo, onde Kurlidada e sua gangue de bandidos vivem. Garp arrastou Luffy pelo rosto pelo caminho da montanha enquanto o corpo de borracha de Luffy balançava no ar enquanto ele lutava para se livrar do aperto de Garp. Vovô, deixe-me. Eu me tornarei o rei dos piratas. Corta a merda do rei pirata. Garp gritou. Deixe-me ir. Luffy lutou, mas tudo foi em vão, pois ele não consegue se livrar de Garp. Garp repreendeu. Além de comer a fruta do diabo, você está falando bobagem. Luffy, você e Ace têm que se tornar os soldados da marinha mais fortes. Ai, caramba. Meu corpo é feito de borracha. Mas por que dói tanto? Me solta, vovô. É um erro deixar você na vila de Foosha. De todas as coisas, você gosta de piratas, que idiota. Você até se torna amigo de piratas como Shanks. Eu quero me tornar um grande pirata, como Shanks. Garp não ouviu as divagações de Luffy. Blaze apenas seguiu os dois apreciando a paisagem e a conversa engraçada entre Garp e Luffy. Além disso, ele vai conhecer Ace também. Não demorou muito para que eles alcançassem o pico da montanha onde fica a casa de Kurlidada. Garp foi e bateu na porta deles. Kurlidada abriu a porta enquanto xingava, mas parou assim que avistou a figura do lado de fora, enquanto os bandidos Dogra e Magra também vieram e ficaram chocados ao ver Garp. A conversa ocorreu entre eles enquanto Garp declarava o propósito da visita e apresentava Luffy e dizia-lhes para cuidarem dele. Claro, Dadan recusou.
mas as próximas palavras de Garp a calaram. A escolha é sua. Você quer passar toda a sua vida na prisão ou criá-lo? Nós vamos levá-lo. Todos concordaram em uníssono. Quanto a Blaze, ele olhou para Ace e Luffy, de 10 anos, brigando por causa de cuspir nele. É divertido assistir os dois maiores personagens de One Piece brigando e sua vida infantil. Olhando para o olhar arrogante e a atitude arrogante de Ace, Blaze não pôde deixar de rir. Mas sua risada atraiu com sucesso a atenção de Ace. Do que você está rindo? Ace olhou furioso. Ele odeia quando os outros riem dele. Nada. É engraçado ver uma criança tentando agir como um adulto. Você não é apenas uma criança? Blaze respondeu. O que você disse? Ace assumiu uma postura de combate e apontou o cano de metal para ele, pronto para atacar a qualquer momento. Blaze bateu nele. Ele cuspiu na minha cara. Luffy aplaudiu ele. Interessante. Você quer lutar comigo, venha. Blaze acenou enquanto seus lábios se curvavam um pouco. A alguma distância, Garp e os bandidos da montanha assistiram à disputa sem interferir. Curly Dadan perguntou a Garp. Garp-san, quem é aquele jovem? Ele é um fuzileiro naval. Ace ficou completamente provocado e irritado só de olhar para o rosto de Blaze. Ele não sabia por quê. Ele pode parecer uma criança, mas experimentou coisas que a maioria dos adultos não experimentou. Além disso, ele pode até vencer pessoas de 1,80 metros de altura sem suar a camisa. Agarrando seu cano de metal, Ace avançou cuidadosamente e de repente se lançou para frente, canalizando sua força para as pernas. No momento seguinte, ele apareceu diante de Blaze e balançou seu cano de metal na cabeça deste, pulando um pouco. Blaze evitou seu ataque sem esforço e pegou Ace pelo colarinho enquanto ele tirava com força o cano de metal dele e o jogava fora. Quanto a Ace, ele lutou com todas as suas forças com socos e chutes, mas não conseguiu nem fazer cócegas em Blaze. Veja, eu te disse. Você é apenas uma criança. Dizendo isso, ele bateu na testa de Ace com o dedo imbuindo uma pequena quantidade de Haki. O movimento o fez voar de volta. O corpo de Ace bateu em uma árvore próxima antes de cair no chão enquanto um enorme solavanco surgia no local que ele atingiu. Ah! Ace chorou segurando a cabeça. Foi apenas um movimento, mas por que está doendo tanto e todo o meu corpo dói? O que ele fez? Cresci, então você pode me desafiar. Luffy, você quer um? Blaze perguntou. Não. Luffy fugiu assim que ouviu suas palavras. Ao contrário de Ace, ele experimentou isso inúmeras vezes. Mesmo seu corpo de borracha não conseguia diminuir a dor. Ha. Blaze riu. Não sei por que ele parece gostar de brincar com esses dois pirralhos. Ele é um monstro como vovô. Ace se levantou, tirou o pó das roupas e saiu silenciosamente da área. Noite. Blaze descansou do lado de fora em frente a uma fogueira enquanto Garp passava um tempo com seus netos. Depois de algum tempo, Garp veio ao seu encontro. Ele sabia que este último queria perguntar sobre seu Haki, pois eles aumentaram muito rapidamente. E como ele esperava, Garp perguntou, como seu Haki avançou tão rapidamente? Blaze ponderou com uma expressão séria e respondeu, talento talvez. Seu pirralho, pare de brincar. Diga-me. Não sei. Aprendi aqui e treinei mais, fora isso não fiz nada. Blaze respondeu, ok. Mostre-me toda a sua força, não se contenha. Garp disse e levantou-se. Vamos a algum outro lugar. Bom, Blaze também se levantou. Ele sabia que Garp é forte, mas não na profundidade exata. Agora, ele teve a oportunidade de testá-lo. Ambos caminharam profundamente na floresta, longe da casa de Dadan. Escolhendo um bom lugar, Blaze enfrentou Garp. Mas este último ainda parecia tão despreocupado quanto ele sabe. Fechando o punho, Blaze os cobriu com Haki. Ele não se conteve, deu um soco em Garp com toda a sua força. Estrondo. O poder do ataque destruiu tudo ao redor e influenciou o próprio ar, lançando uma enorme onda de choque na forma de um punho. A pressão do ar que assumiu a forma de um punho atacou Garp, que ficou em seu lugar. Finalmente Garp fez a sua jogada. Revestindo seus braços com Haki, ele também deu um soco. Choque. Os dois punhos colidiram no ar, criando um som estrondoso que abalou toda a ilha Down. Nuvens escuras apareceram sobre sua localização enquanto relâmpagos brilhavam, resultado do confronto entre dois usuários de Haki. Mas Blaze ficou chocado quando percebeu o punho aéreo de Garp destruindo seu ataque e avançando em direção a ele. Ele amaldiçoou, porra. Preparando-se para o ataque, Blaze rapidamente puxou o braço para trás e deu um novo soco que colidiu a tempo. Mesmo assim, ele não conseguiu impedir o soco esmagador de Garp. Ele avançou e esmagou seu rosto, pulverizando todo o seu ser no chão. Blaze não se levantou do chão, simplesmente olhou para o céu e se perguntou, ele está se vingando porque eu intimidei seus netos? Nada mudou. Ele é o verdadeiro monstro. Quão forte é realmente Garp? Capítulo 87 – Propósito da vida. A onda de choque e o impacto resultante destruíram tudo ao seu redor, nada restou. Tudo dentro de um raio de 1 quilômetro foi arrasado. Todo o corpo de Blaze doía. Demorou um pouco para que seus ossos quebrados e músculos dilacerados se curassem completamente. Se não fosse por seu físico formidável, ele teria sido gravemente ferido. Ele definitivamente está tentando me matar. Eu deveria ter usado. Tekai. Blaze pensou e levantou-se enquanto sacudia a poeira. Sem que ele soubesse, Garp ficou chocado com a incrível força que Blaze demonstrou e o físico poderoso que possui. Incrível! Sua força atingiu o limiar dos almirantes. Garp chegou à sua conclusão somente depois de levar em consideração a habilidade da Akuma no Mi de Blaze. Sua força aumentou muito rapidamente, o que devemos fazer? Ao contrário de outros fuzileiros navais, Blaze desenvolveu-se sozinho, sem obter qualquer ajuda. Na verdade, ele só foi punido por ser moral e ficar ao lado dos inocentes.
Então, Garp não sabe se Blaise ainda acredita nos fuzileiros navais e tem um sentimento de pertencimento. Porque mais forte é o Aki, mais forte é a sua vontade e mais firme é a sua crença. Eu preciso falar com Sengoku. Garp decidiu. Próximo dia. Blaise e Garp deixaram a montanha, deixando Luffy aos cuidados de Curly Dadan. Garp está indo para a sede enquanto Blaise também planeja deixar a vila de Foosha hoje e visitar outras ilhas do East Blue. Ainda assim, Garp queria que ele viesse ver Ace e Luffy quando tivesse tempo livre. Blaise concordou. Depois disso, Blaise se despediu de Makino e de outros moradores que conhecia, antes de partir com sua unidade. Sem ele saber, Garp que chegou ao quartel-general da Marinha foi ao encontro de Sengoku. Eles tiveram uma discussão séria sobre Blaise. Garp, você está dizendo a verdade? Sengoku ergueu as sobrancelhas. Sengoku, você acha que eu brincaria com assuntos como esse? Garp respondeu solenemente. Mas como? Não sei, ele não me contou. Se continuarmos a puni-lo, há uma chance de ele deixar a marinha. Você não quer perdê-lo. Garp disse. Sengoku conhecia bem a personalidade de Blaise, ele pode parecer rebelde, mas é fiel ao seu coração e tem um forte senso de justiça. Só que ele não escuta quando se trata de certas coisas. Considerando sua força atual, isso pode ser esquecido. Olhando para Garp, ele disse, vou falar com Kong-san. Kong ainda é o almirante da frota, então Sengoku não pode decidir sobre este assunto já que Blaise foi punido diretamente pelo primeiro. Garp assentiu com a cabeça. Os dias se passaram. Embora a força de Blaise tenha atingido um certo nível, isso não o impediu de treinar mais. Ele está atualmente tentando aperfeiçoar a emissão do Aki sob armamento Aki. Ele dominou o conceito de projetar o fluxo de Aki de seu corpo sem meio, mas não gostou do resultado e deseja melhorá-lo ainda mais. Um bom exemplo é a exibição de seu Aki pelo velho Magnus. Ele foi capaz de controlar os objetos com seu Aki sem tocá-los, semelhante à telecinésia. Mas é muito avançado para ele. Além disso, Blaise também está treinando no conceito de destruição interna, deixar Aki fluir dentro de um alvo e destruí-lo de dentro para fora. Ele está se divertindo praticando o conceito avançado. Nesse ínterim, Regis e Rosinante adquiriram proficiência no conceito Aki. Eles podem usar Aki de observação e armamento de nível básico. Embora tudo esteja indo bem, Blaise começou a sentir uma sensação de perda e tédio depois de um mês. Aconteceu de repente. Um pensamento lhe ocorreu. Por que ele teve que ficar no East Blue? Seu sonho é se tornar o homem mais forte do mundo, mas permanecer no East Blue não o levará a lugar nenhum. Apenas inúmeros desafios e experiência de batalha quase mortal o ajudariam. Ele respeita alguns fuzileiros navais e seu senso de justiça. Se não fosse por eles, o mundo teria sido completamente devastado por piratas e guerras. Foi isso que o impediu de abandonar a marinha. Além disso, Sengoku o ajudou durante seu período de desespero, enquanto Garp e outros fuzileiros navais o trataram bem. Ele não pode trair a confiança deles e simplesmente ir embora assim, mas tudo tem um limite. É também a razão pela qual ele revelou sua força, esperando que os fuzileiros navais suspendessem sua punição. Blaise planeja esperar algum tempo e quer ver o que os fuzileiros navais fariam. Se eles decidirem manter sua punição, ele será forçado a tomar uma decisão. Como se ouvisse seus pensamentos, uma nova ordem veio do quartel-general da Marinha alguns dias depois da partida de Garp. Ele foi mais uma vez promovido ao posto de capitão da Marinha e nomeado comandante da base de Logeton. De certa forma, ele é o oficial de mais alta patente no East Blue agora. Isso não afetou Blaise de forma alguma. Após aceitar seu cargo, ele voltou ao seu antigo estilo de vida. Meses se passaram enquanto Blaise percorria o East Blue, ele quase visitou todas as ilhas habitadas por humanos. East Blue é vasto, mas apenas algumas ilhas são ocupadas por humanos, enquanto outras estão instáveis. Ele visitou a vila de Shimozuki, onde Zoro e Kuina residem, onde viu os dois treinando duro. Zoro treinou muito para vencer Kuina enquanto esta treinava para se tornar a mulher mais forte para poder herdar o dojo de seu pai. Ele visitou a vila de Kokoyazi e viu Nami e Nojiko que moram com Belmer. Blaise ainda foi para a cidade natal do Usopp, localizada nas Ilhas Gecko. No início, Blaise apenas vagava sem rumo enquanto parava de treinar como se tivesse perdido o rumo, mas à medida que viajava para mais lugares e conhecia pessoas diferentes, ele começou a entender algo. Principalmente os personagens de One Piece que ele tanto gosta, Usopp, Nami, Zoro, Kuina e alguns de outras ilhas. Quando ele viu a infância deles, ouviu seus sonhos e sentiu sua determinação, uma faísca se formou em seu coração. Neste mundo, cada um tem uma história própria e é incrível vê-los se esforçando para alcançá-la. Como dizer? Eles tinham um senso de propósito. Mas Blaise, ele não tinha nada. Claro, ele sonha em se tornar o homem mais forte do mundo, mas não há propósito nisso. O propósito da vida é o desejo mais íntimo daquilo que alguém quer se tornar, diferentemente dos sonhos. A descoberta repentina atingiu seu coração. Não é de admirar, tenho sentido uma sensação de perda recentemente. Essa é a razão. Blaise sabia o motivo. Ao contrário dos outros, ele foi subitamente transmigrado para um mundo totalmente novo e foi forçado a lutar por algo. O desejo de escapar das garras dos piratas e de se tornar mais forte obscureceu a necessidade de buscar o propósito de sua vida. Agora, ele percebeu isso. Pela primeira vez na vida, ele experimentou algo que não pode ser ensinado por outros. Um novo caminho se abriu quando ele acreditou que havia chegado ao fim. Capítulo 88 Vila Shimotsuki. 6 meses se passaram. Linha do tempo atual, 1513, primeiro mês. Muitas coisas aconteceram ao redor do mundo nestes curtos 6 meses.
O almirante Sengoku foi nomeado o novo almirante da frota dos fuzileiros navais, enquanto o anterior almirante da frota Kong foi promovido como comandante-em-chefe do governo mundial. Além disso, muitos veteranos da marinha que serviam desde os ouvidos de Roger se aposentaram um por um. Os jovens capazes e com forte justiça tomaram o seu lugar. Um bom exemplo é Sakazuki, que foi recentemente promovido ao posto de almirante e recebeu o título de almirante Akainu. Falava-se da cidade entre os soldados da marinha. Há também um boato entre os fuzileiros navais de que o vice-almirante Kuzan e Borsalino serão em breve promovidos ao posto de almirantes. Outro grande acontecimento é em relação ao infame Fischer Tiger que escalou a linha vermelha e libertou os escravos nobres mundiais. Ele foi emboscado por soldados da marinha e perdeu a vida devido à perda de sangue. Esta notícia causou alvoroço entre o povo e os homens-peixe. Todos os homens-peixe lamentaram sua morte, pois ele foi considerado o herói. Lendo esta notícia, Blaise suspirou. Fischer Tiger é uma boa alma, mas seu coração ansiava pela liberdade e pela morte, pois perdeu o sentido da vida após sua experiência como escravo. De certa forma, a morte é a verdadeira liberdade para ele. Depois disso, Genbei sucedeu a posição de Tiger e se tornou o capitão dos Piratas do Sol. Não muito tempo depois, ele aceitou a oferta do governo mundial e tornou-se um senhor da Guerra do Mar. Quando se trata do East Blue, nenhuma dessas notícias importantes os afetou de forma alguma, exceto uma: a visita do Nobel Mundial e do dragão celestial Jalmax ao reino de Goa. Já se passaram dias desde que ele visitou e saiu do East Blue, mas esse assunto ainda era comentado entre as pessoas. Mas o que nenhum deles sabia é o que aconteceu no reino de Goa antes da visita de Jalmac, o incêndio do Terminal Grey. Como o reino de Goa está sob o governo mundial, os fuzileiros navais não podem intervir nas suas ações sem a sua permissão, mesmo que queiram. Ele visitou Luffy e Ace após o incidente, pois sabia que eles estavam arrasados com a morte de Sabó. Ele também conheceu Sabó quando veio com Garp, 3 meses atrás. Só ele sabia que Sabó está vivo. Hoje Blaise recebeu a boa notícia que sempre quis ouvir. Ele foi chamado de volta à sede e não precisa mais ficar no East Blue. Ele sabia que assim que Sengoku assumisse o cargo de almirante da frota, ele seria chamado de volta. Sengoku não o decepcionou. Finalmente, posso entrar no novo mundo. No momento, Blaise está na vila de Shimotsuki, cidade natal de Kuina e Zoro. Ele esteve aqui nos últimos 5 dias. Antes de deixar o East Blue, ele quer trazer Kuina com ele e evitar sua morte. Mas ele não pode levá-la embora antes do último duelo entre Zoro e Kuina. Isso precisa acontecer. Kuina foi uma criança prodígio formidável na esgrima, sendo a melhor aluna do Isshin Dojo, apesar de sua pouca idade. Ela poderia dominar até mesmo adultos em uma luta de espadas. Mesmo Zoro, que é considerado um gênio na esgrima, não consegue derrotá-la. Inferno. Kuina pode derrotar Zoro com um único ataque de espada. Por causa da rivalidade de Zoro com ela também treina mais para não perder. No momento, Zoro e Kuina já lutaram quase 2.000 vezes. Em breve, Zoro irá desafiá-la a lutar com espadas reais. Mesmo assim, Kuina é alguém que sempre viveu sabendo que, por ser mulher, só ficaria mais difícil à medida que envelhecesse competir com os homens. Ela estava com medo e com o coração fraco por causa disso. Somente após sua batalha com Zoro ela recuperará seu ânimo. Se Blaise não estiver errado, isso acontecerá amanhã. O navio da marinha de Blaise estava atracado na costa perto da vila de Shimotsuki. Ele conheceu Kuina e Zoro quando os visitou pela primeira vez 6 meses atrás. Ambos sabem que ele é capitão da marinha. Muitos no mundo têm uma opinião negativa sobre os fuzileiros navais por causa de certas coisas e por serem um cachorrinho do governo mundial. Então os dois não interagirão muito com ele. Mas a estadia de 6 dias aqui aumentou a comunicação entre eles. Tudo que ele fez foi mostrar-lhes a esgrima. Ele não é um espadachim, mas pelo menos conhece algumas técnicas simples de espada que observou em Shanks. Kuina era indiferente e exalava um comportamento arrogante, mas por dentro ela era suave. Para a idade dela, ela é muito poderosa, tanto fisicamente quanto em termos de domínio da espada. Ela tem apenas 11 anos e parecia a mesma mostrada na série. Quanto a Zoro, ele é um osso duro de roer e simplório. Kuina, quantas vezes Zoro perdeu para você até hoje? 1999. Se ele perder outro, será em 2000. Quando ela disse isso, havia um sorriso no canto dos lábios. Zoro, que estava treinando seu corpo um pouco longe deles, respondeu imediatamente após ouvir as palavras dela. Vou vencer a próxima luta. Você disse a mesma coisa antes de toda a nossa luta, mas ainda assim perdeu. Kuina respondeu. Vamos, Kuina. Você tem que elogiar o Zoro por seu coração forte. Ele nunca te venceu, mas ainda diz que vai vencer. Você tem que aprender com ele. Kuina apenas virou a cabeça. Ela pensou em algo e perguntou a Blaise. Blaise-san, as mulheres podem realmente se tornar poderosas como você disse? Sim. Você pode me contar sobre a Big Mom que você mencionou antes e o quão poderosa ela é? Kuina perguntou com interesse. Blaise suspirou ao ouvir sua pergunta. Kuina fez essa pergunta mais de 100 vezes e ele respondeu todas as vezes. É que ela não acreditou e acha que ele estava apenas blefando. Blaise sabia que tudo que ele disser não alcançaria seu coração no momento. Oh, é o capitão da marinha Blaise de novo. Como você está? Naquele momento, uma voz veio e uma pessoa vestida com yukata se aproximou dele à distância. Ele não é o pai de nenhum outro Kuina, Koshiro. Blaise inclinou a cabeça levemente para cumprimentar e falou, mestre da espada Koshiro. Estou bem, e você? Koshiro acenou com a cabeça. Quero trocar algumas palavras de pirata com você. Podemos caminhar e conversar? Claro. Zoro, Kuina, fiquem aqui. Então Blaise e Koshiro caminharam ao longo da costa. Koshiro iniciou a conversa. Senhor Blaise, posso perguntar por que você se aproxima de Kuina e seu propósito de ficar aqui?
Capítulo 89, Kuina. Blaise sorriu com a pergunta direta de Koshiro. Não foi uma surpresa. Ele sabia que seus movimentos eram constantemente monitorados após sua chegada à aldeia Shimotsuki. Ele também sentiu uma presença poderosa na aldeia. Não é Koshiro. Se Blaise não está errado, deveria ser Shimotsuki Kozaburo, avô de Kuina. Kuina é uma garota determinada e com um coração forte. Ela é alguém que nasceu para a grandeza. Não suporto ver seu talento sendo destruído. Blaise respondeu. Ao ouvir as palavras de Blaise, Koshiro fica surpreso por um momento e pergunta. Kuina está indo muito bem. Por que você pensa assim? Senhor Koshiro, não sei se você percebeu ou não, mas Kuina está passando por um momento difícil porque já começou a duvidar de si mesma. Se ninguém a orientar mesmo agora, ela acabará num estado pior. Eu não entendo. Koshiro olhou para Blaise. Ele não duvidou de suas palavras quando seu pai o informou que Blaise não é uma pessoa simples. Deixe-me explicar em palavras simples. Observei Kuina há alguns dias e sabia da rivalidade entre ela e Zoro. Mas nós dois sabemos que não demorará muito para que Zoro a domine em termos de força. Koshiro interrompeu. Kuina também sabia disso. Ela é uma garota sensata. Esse é o problema. O dia em que ela perde para Zoro é o dia em que seu coração morre. A força de uma pessoa vem do espírito, não do corpo. Mas você a ensinou dizendo que as mulheres não podem derrotar os homens adultos, isso ficou profundamente gravado em seu coração. Então, se ela for derrotada no futuro, ela sempre pensará que é porque é mulher. Eventualmente, ela perderá a vontade de treinar e ficará mais forte. Blaise balançou a cabeça. Koshiro parou no meio do caminho como se tivesse sido atingido por um raio. Ele murmurou para si mesmo. Eu sou o motivo? Vendo sua reação, Blaise falou rapidamente. Por favor, não leve a sério minhas palavras. Você foi criado de uma forma que os homens são superiores às mulheres. E não é tarde demais. O coração de Kuina precisa de treinamento. Somente viajando e conhecendo o vasto mundo ela poderá quebrar as algemas que prendem sua existência. Eu não sei se Kuina está passando por tanta dor. Kuina disse que seu sonho é se tornar o espadachim mais forte do mundo e herdar o Dojo Isshin. Quero aceitá-la como aprendiz da marinha, mas se ela rejeitar minha proposta, não a forçarei. Blaise expressou seus pensamentos. Agradeço sinceramente do fundo do meu coração. Se Kuina concordar em partir com você, não vou impedi-la. Koshiro inclinou ligeiramente a cabeça. No dia seguinte, o evento fatídico aconteceu. No dojo de treinamento, Zoro desafiou Kuina pela 2.000 vez, mas ainda assim perdeu para Kuina em um movimento. Você ainda está fraco, Zoro. Mais tarde naquela noite, um Zoro frustrado desafiou Kuina a lutar contra ele com uma espada de verdade e disse que seria a última luta deles. Kuina aceitou seu desafio. Blaise assistiu tudo à distância. Zoro usou 2 espadas enquanto Kuina usou uma única espada, Vado Ichimonji. Eles lutaram, mas Zoro perdeu mais uma vez enquanto Kuina conquistou sua vitória em 2001 contra ele. Depois que o duelo acabou, Kuina começou a chorar. Ela concluiu que Zoro logo a ultrapassaria em habilidade e força. Ele já havia alcançado suas habilidades atuais, o que confirmou ainda mais sua crença de que os meninos crescem para serem mais fortes que as meninas. Meu pai me disse que uma garota nunca pode se tornar a mais forte do mundo, Kuina falou, olhando para o céu. Ao ouvir as palavras dela, Zoro ficou com raiva. Você não pode dizer isso depois de me vencer, não é justo. Se algum dia eu vencer você no futuro, é por causa das minhas habilidades, não porque sou um menino. Prometa-me, algum dia, um de nós será o espadachim mais forte do mundo. Vamos competir para ver quem chega lá. Enxugando as lágrimas, Kuina aceitou o desafio de Zoro. Blaise sorriu observando a interação deles. Finalmente o voto foi feito. Após a promessa, Zoro saiu enquanto Kuina ficou sentada sozinha pensando em algo, olhando para o céu estrelado. Mas a voz repentina a assustou. Foi uma boa luta. Blaise apareceu diante dela. Vendo que é Blaise, Kuina relaxou. Blaise-san, você estava assistindo a luta? Sim. Você sabe por que tem a sensação de que Zoro está ficando mais forte enquanto você permanece o mesmo? É porque eu sou uma menina. Não. É porque você já começou a pensar em seu coração que acabará perdendo para Zoro. Você não pode esperar ficar mais forte sem fazer nenhum esforço. Blaise disse. Mas Kuina chorou mais uma vez. Você não precisa dizer nada. Deixe-me perguntar. Você quer se tornar o espadachim mais forte? Sim, Kuina respondeu com firmeza. Então, você tem que sair deste lugar e entrar na Grand Line. Sair da aldeia? Kuina hesitou. Ela não suporta deixar seus pais e amigos. Kuina, você está preso na sombra do Zoro. Não é bom você ficar aqui. Se você não quer ser derrotado pelo Zoro, você tem que fazer essa escolha. Ninguém pode forçá-lo a isso. Cabe a você decidir. As palavras de Blaise atingiram o coração de Kuina. É disso que ela mais tem medo, perdendo para Zoro. O que devo fazer? O que eu sugiro é que você se junte aos fuzileiros navais sob meu comando e viaje pelo mundo. Lá, você poderá enfrentar inúmeros espadachins melhores do que você. E eu já conversei com seu pai. Seja qual for a sua decisão, ele a respeitará. Se você se sentir confuso, você pode conversar com ele. Blaise explicou. Kuina pensou por um momento e disse, vou falar com o pai. Bom, vou embora amanhã, então tome a decisão mais rápido. Blaise acenou com a cabeça. Depois disso, Kuina saiu e caminhou em direção ao dojo. Blaise a seguiu sem alterá-la. Se ele não estiver errado, ela retornará para colocar sua espada onde tropeçará e morrerá. Mas isso não aconteceu. Kuina foi visitar seu pai diretamente enquanto Blaise esperava do lado de fora. Depois de 30 minutos, ela saiu com uma decisão determinada enquanto seus olhos estavam firmes. Carregando o Vado Ichimonji, ela adormeceu.
Ao contrário do original, ela não foi a lugar nenhum, então nada aconteceu. Mesmo assim, Blaise ficou vigiando ela a noite toda. No caso, se algo acontecer. O sol nasceu quando o dia seguinte chegou. Nada aconteceu com Kuina, que acordou normalmente. Ou seja, ela escapou do infortúnio. Depois de se refrescar e arrumar algumas coisas, Kuina informou aos pais sobre sua decisão. Ela planejava deixar a aldeia para ficar mais forte. Antes de sair da aldeia, ela conheceu Zoro e deu-lhe o vado Ichimonji. Zoro, eu vou pegar a espada de volta depois de derrotar você quando adulto. Zoro não entendeu o que Kuina estava dizendo. Ela não explicou. Depois de se despedir dos amigos, ela veio conhecer Blaise e contou sua decisão. Vendo ela toda arrumada, tudo pronto para ir? Sim. Ok. Vamos. Blaise então a trouxe para o navio e informou Regis para navegar para o quartel-general da Marinha. Ela vem conosco? Rosinante perguntou, notando Kuina. Sim. Blaise-san, vamos voltar depois de quase 2 anos. Estou animado. Regis sorriu. Blaise também sorriu. Capítulo 90, Regis vs Kuina. Primeira metade da Grand Line. O navio padrão da Marinha navegava pelo mar enquanto a luz do sol da manhã e o azul claro traziam uma atmosfera fresca ao navio. O novo dia começou. Não há muitas pessoas no navio, apenas 20 e poucos soldados da Marinha, incluindo Blaise, Kuina, Rosinante e Regis. Neste momento, Regis e Kuina estavam cara a cara no convés do navio com as espadas apontadas um para o outro. Enquanto isso, Rosinante, Blaise e outros soldados da Marinha assistiam. Kuina tinha uma expressão confiante no rosto, pois não é a primeira vez que enfrenta um adulto. Ela já havia esmagado inúmeras pessoas como Regis antes. Na verdade, ela queria lutar contra Blaise. Poucos minutos antes, ela pediu a Blaise para lutar com ela ou ensinar as habilidades com a espada, mas este recusou. As palavras de Blaise eram simples. Encontre Regis. Se você puder derrotá-lo, eu lhe ensinarei habilidades avançadas com espadas. Isso traz Kuina e Regis à situação atual. Quando Kuina foi procurar Regis, ele ainda não havia se levantado. Mesmo agora, Regis parecia sonolento e bocejava de vez em quando. Kuina, não podemos fazer isso mais tarde? Não dormi bem ontem à noite devido à tempestade. Regis implorou. Não, eu tenho que derrotar você, só então o Capitão Blaise me ensinará habilidades com a espada. Kuina respondeu. Regis, brinque com ela por 1 minuto. Você pode dormir mais tarde. Não use aqui Hirokushiki, use apenas suas habilidades com a espada. Blaise afirmou enquanto Regis assentia. Kuina, você pode começar. Assim que Blaise pronunciou, Kuina avançou com sua espada e atacou Regis. Diante do golpe, Regis simplesmente evitou, desviando-se para a esquerda e com o punho da espada, atingiu as costas de Kuina com força mínima. Baque. Como Kuina já estava correndo para frente, o golpe atrapalhou seu ritmo. Ela perdeu o equilíbrio e antes que pudesse reagir, seu rosto estava a centímetros de atingir o chão. Antes que sua mente pudesse reagir, seu corpo respondeu graças ao seu treinamento duro. Ela habilmente girou o corpo e com o impulso da mão esquerda ficou de pé. Kuina transpirava. Eles trocaram apenas um golpe, mas ela já foi forçada ao seu limite. Segurando o punho da espada com as 2 mãos, Kuina mais uma vez avançou contra Regis e atacou horizontalmente. Ao contrário da última vez, a força por trás do ataque dela dobrou quando ele usou as 2 mãos. Uma forma impressionante de aumentar o poder do ataque. Só que não funcionará contra Regis, que é um lutador experiente e mestre espadachim. Em um movimento rápido, Regis ergueu a espada e cortou com a rotação do pulso. O golpe reuniu o vento em torno de sua lâmina e criou um ar pressurizado. Em vez do lado afiado da lâmina, Regis usou o lado cego para que Kuina não se machucasse com o fio. Resumindo, o golpe só tinha força, não nitidez. A violenta rajada de vento arrancou a espada de Kuina e atingiu seu estômago. A força por trás do ataque a jogou para trás quando ela bateu na lateral do navio. Kuina tossiu violentamente enquanto lutava para respirar e demorou alguns segundos para se acalmar. O golpe do vento a esmagou completamente. E aquela lâmina de vento criada a partir de uma espada a impressionou completamente. É a primeira vez que ela testemunha algo assim. Kuina apertou o estômago de dor e levantou-se. Ela olhou para Regis surpresa. Ela não esperava que Regis fosse tão poderoso. Ela sabia que poderia haver uma lacuna entre ela e o espadachim habilidoso, mas não tanto. Ela começou a entender o significado por trás das palavras de Blaise. Naquele momento, Blaise falou. Kuina, aprenda a aceitar a verdade diante de seus olhos. Neste vasto mar, você é apenas mais um ser com uma espada. Com sua força atual, qualquer pirata aleatório com uma espada pode matá-lo com um único golpe. Ele então olhou para Regis. Regis, a partir de hoje você é responsável pelo treinamento dela. Quero vê-la derrotar você em pura habilidade com espada em pouco tempo. Regis ficou sem expressão por um momento. Capitão, você está me pedindo para ensiná-la para que ela possa me derrotar mais cedo? Sim. Há algum problema? Blaise perguntou indiferentemente. A aceitação de Blaise prejudicou Regis ainda mais. Ele não sabia se ria ou chorava. Blaise-san, não sou talentoso, mas você não pode me envergonhar na frente de uma criança. Sinto muito, Regis, já que sua força não mostra sinais de melhora, pensei que Kuina logo superaria você. Se você quiser refutar minha afirmação, melhore sua força. Caso contrário, você definitivamente será ultrapassado por Kuina. Ao ouvir suas palavras, Kuina sorriu enquanto um olhar orgulhoso surgia em seu rosto. Por outro lado, Regis parecia um balão vazio.
Blaise então ligou para Rosinante e caminhou em direção à sua cabana. Já que eles estão entrando na Grand Line, ele quer discutir algumas coisas sobre Doflamingo. Doflamingo virá procurá-lo assim que souber sobre Rosinante e sua localização. A única razão pela qual ele não o atacou até agora é por causa da perseguição constante dos fuzileiros navais. Claro, mesmo que ele venha procurar Blaise, ele não poderá fazer muito e poderá levar uma surra. Quando Blaise saiu com Rosinante, Quina foi conversar com Regis. Ela quer saber mais sobre o mundo exterior e quão fortes são as pessoas. Regis não escondeu suas informações, pois é considerado seu professor. Ele descreveu o contorno do mundo, vários poderes e a atual era dos piratas. East Blue é um mar bastante pacífico, então não há muito que você possa ter visto. Mas na Grand Line a batalha acontece o tempo todo, enquanto inúmeras pessoas perdem suas vidas a cada minuto. Como o número de piratas é esmagador, os fuzileiros navais estão achando difícil detê-los. Regis relembrou seu passado enquanto um olhar triste passava por seus olhos. Antes de me juntar ao Blaise Captain, eu estava em uma unidade diferente. Mas de repente um dia, nossa unidade foi massacrada quando encontramos uma forte tripulação pirata. Apenas alguns sobreviveram e eu escapei porque meu amigo sacrificou a vida para me salvar. Não contei a muitas pessoas sobre isso, então não compartilhe com outras pessoas. Quina teve dificuldade em aceitar os fatos cruéis e não sabia como reagir, se confortava Regis ou dizia algo. Além disso, ela não podia aceitar o fato de que mesmo alguém tão forte como Regis fosse espancado por um pirata. Vendo seu olhar, Regis riu. Não se preocupe com isso, Quina. O eu atual é diferente do passado. Depois de ficar sob o comando de Blaise-san, melhorei enquanto minha força subia para um nível totalmente novo. O eu atual pode derrotar sozinho toda a tripulação pirata. É minha sorte ser colocado sob a unidade do Blaise-san. Só então Quina percebeu que ela não sabia muito sobre Blaise. Ela curiosamente perguntou, quão forte é o Capitão Blaise então? Capítulo 91 Visitando o velho Magnus. Quão forte é Blaise-san? Regis ponderou. Recentemente, ele não tinha testemunhado Blaise demonstrar sua força, então não tinha certeza disso. Ainda assim, o que ele sabia com certeza é que Blaise é inúmeras vezes mais poderoso do que ele quando ouviu de Rosinante sobre o que aconteceu no North Blue. Não sei exatamente o quão forte Blaise-san é, mas tenho certeza que ele pode me esmagar com um único soco, respondeu Regis a Quina. Ao ouvir isso, a visão de mundo de Quina entrou em colapso. Ela achava que Regis era poderoso, mas parece que Blaise é o verdadeiro monstro. Sem que ela soubesse, sua mentalidade começou a mudar, numa boa direção. Próximo dia. O navio da Marinha de Blaise está a apenas algumas horas de chegar ao quartel-general da Marinha. Mas antes de ir para lá, ele quer visitar o velho Magnus mais uma vez. Blaise aprendeu muitas coisas com Magnus, não apenas com Aki. No mundo de One Piece, ele não tem família ou parentes, mas Magnus é um dos poucos que ele considera importante em seu coração. Saindo de sua cabana, viu Regis e Quina praticando. Regis parecia sonolento enquanto Quina tinha uma expressão ansiosa. Como ele esperava, Quina é igual a Zoro, determinado e extremamente trabalhador. Quanto ao Rosinante, ele é muito preguiçoso e despreocupado, então deveria estar dormindo agora. Regis, estarei de volta em 1 hora. Dizendo isso, Blaise saltou do navio. Regis não questionou para onde estava indo, pois sabia que algumas coisas não deveriam ser perguntadas. Pairando no ar, Blaise utilizou sua habilidade de Akuma no Mi sob o olhar atento de Regis e Quina. A energia dourada irrompeu de seu corpo, transformando-se em uma criatura monstruosa. Regis e Quina ficaram chocados olhando para a incrível demonstração de poder. O que estava diante de seus olhos não era outro senão a existência mística dragão. Ao contrário da forma de dragão sem asas e semelhante a uma serpente de Kaido, o que Blaise atualizou é diferente e parecia um pouco ameaçador. Era enorme, translúcido, com asas de morcego e tinha a forma de um lagarto escamoso. Engolindo em seco, Regis e Quina ficaram boquiabertos com o dragão dourado e com Blaise, que estava nas costas do dragão. Acenando com a mão, Blaise deu um tapinha no dragão que decolou sob seu comando. Ao contrário do verdadeiro, seu dragão é formado por energia solar e funciona sob seu comando. Blaise só quer mostrar seu poder para Quina e motivá-la ainda mais. Pelo que parece, ele conseguiu. Em pouco tempo, Blaise desapareceu da linha de visão de Regis e Quina. Eles ainda estavam parados como estátuas, incapazes de digerir o que acabaram de ver. Bem, Quina, ontem você perguntou quão forte Blaise-san é, certo? Regis falou. Regis-san, parecia um dragão, mas é um pouco diferente do que Lee perguntou Quina. Como descendente da família Shimotsuki, ela ouviu coisas sobre dragões. Para começar, não é um dragão de verdade. É algo formado pelo poder da fruta do diabo de Blaise-san. Regis balançou a cabeça e respondeu. Não demorou muito para Blaise chegar à ilha vulcânica coberta de fumaça, onde o velho Magnus fica. Quando Magnus viu Blaise, ficou genuinamente surpreso. Com seu Aki de observação, ele percebeu que a presença de Blaise é muito brilhante e vibrante. Você ficou forte, seu Aki parece mais refinado e poderoso, comentou Magnus. Posso ter me tornado mais forte, mas não está nem perto do meu objetivo, respondeu Blaise, pois sabia melhor. É verdade. Já que seu sonho é se tornar o homem mais forte do mundo, você precisa melhorar ainda mais. Magnus assentiu com a cabeça. Blaise olhou para o velho Magnus e suspirou. Ele pôde ver que a energia vital deste último desapareceu ainda mais, não demorará muito para que ele faleça. Se ele não estiver errado, ele não tem nem 2 anos. Vendo através dos pensamentos de Blaise, Magnus falou. Já vivi o suficiente. E vi e experimentei que pessoas normais apenas sonham. Alegria, tristeza, traição, amor, força, fraqueza e muito mais. Somente na morte se ganha a verdadeira liberdade.
Ainda assim, você não quer me ver no auge deste mundo um dia? Blaise perguntou. Eu não preciso. Eu sei que você vai conseguir, você é especial. O velho Magnus sorriu. Blaise então conversou com Magnus por 1 hora antes de se despedir. Ele sabia que era o último encontro deles. Magnus também disse para não visitá-lo novamente. Blaise respeitará sua decisão, pois é seu desejo. Quando se preparou para sair, Magnus falou. Blaise, não se torne orgulhoso ou arrogante. Mesmo que você fique mais forte, ainda existem pessoas no mundo que podem matá-lo. Você ainda é jovem, então não tenha pressa e aumente sua influência. Não será fácil libertar os fuzileiros navais do controle do governo mundial. Assim que souberem sua intenção, eles virão atrás de você. Tome cuidado. Eu vou. Reconhecendo suas palavras, Blaise deixou a ilha sem se despedir. Ele não queria. O velho Magnus olhou para as costas de Blaise desaparecendo com os olhos levemente úmidos. Viva bem. Não morra mais cedo. Blaise chegou ao seu navio a apenas 1 hora de chegar à sede. Depois de muito tempo, ele está voltando. Muitas coisas mudaram. Sengoku teve sucesso na posição de almirante da frota dos fuzileiros navais, enquanto Sakazuki, Kuzan e Borsalino se tornaram os almirantes. Toda a ordem superior da ordem da marinha mudou. Soldados excepcionais da marinha foram promovidos às fileiras de comodores e capitão, enquanto alguns contra-almirantes foram elevados às fileiras de vice-almirantes. Pode ser a razão pela qual todo o quartel-general da marinha está transbordando de energia positiva e numerosos soldados da marinha lotaram a costa, esperando para serem despachados. Blaise apenas sorriu com a cena enquanto Regis fica surpreso com a mudança, mas Kuina ficou totalmente chocada ao ver os milhares de fuzileiros navais. Ela tinha certeza de que qualquer um deles aqui poderia eliminá-la sem esforço. Kuina neste momento sabe que é a melhor decisão que ela já tomou em sua vida, deixar a aldeia Shimotsuki. Zoro, eu prometo, nunca vou deixar você me superar. Regis, leve Kuina e registre-a como estagiária da marinha sob meu comando. Se alguém perguntar, você pode usar meu código especial. Assim que eu terminar meu negócio, ligarei para você. Blaise então foi ao encontro do novo almirante da frota dos fuzileiros navais. Capítulo 92, de volta ao quartel-general da marinha. Gabinete do almirante da frota. Ninguém pode conhecer o almirante da frota dos fuzileiros navais, mas Blaise tem esse privilégio. Entrando no escritório, ele viu Sengoku. Para sua surpresa, havia outra pessoa dentro do escritório, o recém-promovido almirante Kuzan. Ao vê-lo, Sengoku semicerrou os olhos um pouco e assentiu. Assim que viu Blaise, ele soube que Garp não estava exagerando. Sua força realmente atingiu o limiar dos almirantes. O mais chocado é Kuzan. Ele podia sentir uma sensação de perigo irradiando de Blaise e isso significa que a força deste último está próxima da dele. Não faz nem 2 anos. Como ele desenvolveu seu Haki a tal ponto? Devo esperar lá fora, Sengoku-san? Blaise perguntou. Não, venha e sente-se. Você veio na hora certa, estávamos discutindo coisas importantes. Sengoku fez um gesto para ele se sentar. Sentado ao lado de Kuzan, ele falou. Estou nervoso sentado ao lado de um almirante. Ao ouvir suas palavras, Kuzan não demonstrou nenhuma reação enquanto Sengoku o repreendia. Seu pirralho, pare de agir, pois nós dois sabíamos o quão forte você se tornou. Considerando sua força, você poderia ter sido promovido ao posto de vice-almirante se não fosse por sua teimosia. É da minha natureza. Blaise encolheu os ombros. Sengoku acenou com a mão e falou, vamos voltar ao assunto. Blaise, estávamos discutindo sobre os piratas Speed, você já ouviu falar deles antes? Blaise ficou sério e respondeu, eu sei sobre eles, mas não em detalhes, apenas suas recompensas e nomes. Os piratas velozes não estavam na linha do tempo original, mas na linha do tempo atual. Eles são considerados um dos grandes piratas do mar. E eles têm um território próprio no Novo Mundo. Os Speed Pirates são originários da Grand Line e eram liderados por seu capitão, Speed, que dá nome à tripulação pirata. Quanto ao motivo pelo qual o capitão é chamado de Speed, é porque ele é um usuário de Akuma no Mi que comeu Soku no Mi, fruta Speed Speed. Além dele, há outro homem nos piratas Speed que é tão forte quanto Speed, seu irmão, Luke. Ele também é um usuário de Akuma no Mi que comeu Kilo. Ambos são muito perigosos, pois tinham uma recompensa de mais de 1 bilhão, individualmente. Com mais de 300 piratas sob seu comando, eles são realmente um dos grandes piratas do Novo Mundo. Uma tripulação pirata é chamada de grande pirata quando seu capitão ou alguém da recompensa de sua tripulação ultrapassa a marca de recompensa de 1 bilhão. Ao contrário da linha do tempo original, o conceito de Yonkou ainda não foi introduzido. Todos os piratas fortes de agora são chamados de os grandes piratas. Se Blaise não estiver errado, dentro de 1 ou 2 anos o governo mundial introduzirá o conceito. Blaise sabia porque o governo mundial tinha que conceder o título de Yonkou. É criar o caos e, ao mesmo tempo, equilibrar a estrutura de poder do Novo Mundo. O conceito Yonkou certamente criará atrito entre os piratas, já que nenhum desses grandes piratas quer ser tratado de forma inferior aos outros. O resultado será que eles lutarão entre si e destruirão uns aos outros. Um grande plano do governo mundial para conter o crescimento dos piratas no Novo Mundo. Só que Blaise não sabe quando isso vai acontecer. No momento, o Novo Mundo está extremamente caótico, com piratas perigosos vagando por ele sem regras. Pensando, Blaise olhou para Sengoku. Deveria haver uma razão pela qual este último deseja falar sobre eles. Sengoku falou. Há um mês, os Speed Pirates atacaram um reino afiliado ao governo mundial e mataram muitos nobres junto com incontáveis cidadãos. Embora os nobres do reino não sejam dragões celestiais, eles têm status elevado. Então, enviamos um almirante naquela época. Mas o que não esperávamos é uma derrota total.
Os piratas Speed afundaram 3 navios de guerra da Marinha e até feriram gravemente o ex-almirante que foi forçado a se aposentar da Marinha. A raiva podia ser vista no rosto de Sengoku. Depois da batalha, os piratas Speed estavam abaixados, então não conseguimos encontrar sua localização. Ainda ontem confirmamos sua localização. Segundo a inteligência, seus navios foram avistados perto da ilha Green Hill. Quero que sejam presos ou mortos, não me importo com o processo. Estou nomeando vocês dois para esta tarefa. Blaze, ouça as ordens de Kuzan sobre este assunto. Já que Sengoku terminou seu discurso, é hora de ele e Kuzan deixarem o escritório e planejarem o próximo curso de ação. Naquele momento, Sengoku falou novamente. Blaze, diga a Rosinante para vir me conhecer. Claro. Saindo do escritório, Blaze falou. Achei que poderia descansar mais alguns dias antes de visitar o novo mundo, não é mais possível. Kuzan-san, parabéns por se tornar almirante. Quando você vai me dar o presente? Kuzan ainda tem uma atitude preguiçosa, olhou estranhamente para Blaze e falou. Primeiro, remova os títulos honoríficos. Apenas Kuzan fará isso, pois você é tão forte quanto eu. Blaze não se atreveu a aceitar o elogio. Ainda há uma lacuna entre nós. Sem se importar com suas palavras, Kuzan falou novamente. Quanto à guloseima, não me lembro de sermos muito familiares. Vamos falar sobre os piratas Speed, estou planejando enfrentá-los em 2 dias. Informarei você assim que os preparativos estiverem concluídos. Esteja pronto. Bocejando um pouco, Kuzan se afastou enquanto acenava com as mãos para ele. Capítulo 93, Visitando Zephyr. Blaze voltou para seu navio porque não tem escritório próprio no quartel-general da Marinha. Apenas Rosinante e outros soldados estavam a bordo, enquanto Regis e Queen ainda não retornaram. Ele queria conhecer Garp, mas soube que este está de licença. Chegando ao navio, Blaze informou a Rosinante que Sengoku quer conhecê-lo. Ao ouvir isso, Rosinante ficou nervoso. Afinal, ele traiu Sengoku e roubou o Opi Opi no Mi. Embora ele tenha conversado com Sengoku após o incidente, foi através de Denden Mushi, mas encontrar-se cara a cara é diferente. Caminhando ao lado dele, Blaze deu um tapinha em seu ombro, entendendo seus pensamentos. Do que você está com medo? Ele não vai te morder. Você cometeu um erro e é hora de enfrentá-lo. Sim, concordou Rosinante e foi ao encontro de Sengoku. Ao contrário da série original, Rosinante desconsiderou sua maquiagem habitual. Agora, ele estava vestido com um traje marinho padrão e parecia um pouco bonito com cabelos dourados. Ele mudou totalmente tanto em termos de aparência quanto de força. Há um intervalo de 2 dias antes de partirem para o novo mundo para capturar os Speed Pirates. Enquanto isso, Blaze planeja visitar Zephyr Sensei. Embora seu Aki seja formidável, ele luta para dominar o conceito avançado de Aki. Há algum problema com a forma como ele treina. Somente Zephyr pode resolver seu problema em pouco tempo, pois é um ótimo professor. Sem dúvida, o velho Magnus é uma pessoa formidável, mas não é muito bom em ensinar os outros. Na verdade, ele perguntou a este último sobre seu problema ontem, mas ele não tem noção. Depois de 15 minutos, Regis e Quina voltaram. Quina tornou-se oficialmente estagiário da Marinha sob seu comando. Após informar Kuzan, Blaze partiu em direção à ilha de treinamento onde Zephyr está junto com Regis e Quina. Já Rosinante só poderá permanecer na sede. Não demorou muito. O navio de Blaze chegou à ilha de treinamento após 4 horas de navegação. Regis conhece este lugar porque também completou seu treinamento aqui, mas para Quina é a primeira vez. Blaze também pensou em deixar Quina treinar aqui por algum tempo, mas logo rejeitou a ideia. As batalhas reais são mais eficientes do que treinar em um só lugar. Ele tem a confiança de que pode guiar melhor Quina. Chegando à ilha, Blaze sentiu o cheiro do ar fresco e familiar. Ele voltou depois de mais de 2 anos, mas nada mudou aqui. É tudo a mesma coisa. A visão dos estagiários da Marinha treinando em campo sob o olhar atento dos instrutores e do Zephyr Sensei que estava supervisionando todo o programa de treinamento. Zephyr Sensei, como você está? Caminhando ao lado de Zephyr, Blaze perguntou. Zephyr percebeu a chegada de Blaze. Com os braços cruzados, ele olhou para Blaze e falou. Parece que Sengoku suspendeu sua punição. Blaze riu. Sensei, você estava seguindo meus atos? Estou envergonhado agora. Você precisa perguntar? Eu cuido de cada soldado da Marinha que se forma aqui. Ao contrário de outros oficiais da Marinha, eu não lhe ensinei muito além das artes marciais Rokushiki. Mesmo assim, sei que você é talentoso e acabará conseguindo algo grande. É apenas com o seu personagem, não será fácil. Ao ouvir isso, Blaze ficou surpreso, pois não esperava que Zephyr tivesse uma opinião elevada sobre ele. Zéfiro continuou. Eu sei, você já sofreu muitas vezes por fazer algo de bom, mas o mundo é assim, cheio de injustiças. Se for alguém no seu lugar, pode ter desviado ou abandonado os fuzileiros navais. Mas você não mudou, é isso que admiro em você, resoluto e firme no que faz. Blaze corou com o elogio de Zephyr. Sensei, acho que você está me elogiando demais. Não, neste mundo cruel, apenas a sua força fala por si. Considerando a sua força atual, você está qualificado para o meu louvor. Ok, já que você está aqui, por que você não inspira os novos recrutas com suas palavras? Zephyr perguntou de repente. Antes que Blaze pudesse recusar, Zephyr gritou. Todos reúnam-se aqui. Os recrutas de treinamento e outros instrutores da área também se reuniram. Deixe-me apresentá-lo, o capitão do quartel-general da Marinha Blaze. Ele se juntou à Marinha há alguns anos e treinou aqui por cerca de 1 ano antes de ingressar no serviço. Ele é como todos vocês, a única diferença é que ele ainda está vivo e forte, porque ele é inúmeras vezes mais forte que todos vocês. Estando no mar há anos, ele encontrou muitos piratas.
Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar a ele. Mesmo se você quiser ter uma pequena briga com ele, ele não se importaria? Zéfiro apresentado. Os recrutas da Marinha estavam entusiasmados em conhecer seu veterano, mas muitos estavam céticos por causa da aparência do jovem Blaise. Ao contrário deles, os oficiais e instrutores ficaram surpresos ao finalmente reconhecerem Blaise. Eles se lembraram do conflito entre ele e Sakazuki e como este quase o matou. Foi o assunto mais discutido da época. Depois disso, souberam que ele foi rebaixado e transferido para Fursis, onde não há crescimento na carreira. Todos acharam uma pena, mas aos poucos esqueceram o nome de Blaise com o passar do tempo. Mas agora ele voltou mais uma vez. A maioria pensou que estava tudo acabado para Blaise, pois ele já ofendeu o almirante Sakazuki antes. Só alguém como Zephyr sabe o quão incorreta é a afirmação. Enquanto isso, Blaise examinou os recrutas da Marinha que estavam de pé de maneira ordenada. Ele era como eles quando chegou aqui, cheio de espírito e ansioso para melhorar. Lembrando-se dos dias, seus olhos passaram casualmente pelos recrutas, mas pararam de repente quando ele avistou duas figuras familiares, Somer e Ina. Foi só por um segundo e ele não demonstrou isso em seu rosto. Dando um passo à frente, Blaise falou: "Eu fiquei onde todos vocês estão agora e suei tanto quanto vocês estão agora. E nenhum de vocês é inferior a mim. O trabalho árduo e a quantidade de esforço que você faz determinam o que você se tornará no futuro. Vamos pular a parte chata e passar para as coisas interessantes. Conheci inúmeros piratas, alguns são perigosos e astutos que não hesitarão em tirar sua vida. O que fazer quando você confronta um?" Blaise parou neste ponto e vendo os olhos brilhantes dos recrutas ele continuou: "Vou agora mostrar algumas técnicas simples de luta, truques e como ter melhor controle sobre sua força física. Preciso de um voluntário que esteja disposto." Capítulo 94 Natureza do fumante e do Aqui. Quando Blaise perguntou quem estava disposto, Somer respondeu primeiro, seguido por Ina e outros recrutas da Marinha. Blaise sorriu observando Somer e gesticulou com a mão. "Você é aquele com o charuto na boca. Venha para frente." Somer parecia o mesmo mostrado na série, sério e rude, mas um pouco mais jovem. Ele deveria ter cerca de 22 ou 23 anos. O engraçado é que ele é ainda mais velho que Blaise em termos de idade. Blaise viu a arrogância em seus olhos. Está gravado em seus ossos por causa de sua força e poder inerentes concedidos por seu poder de fruta do diabo. Somer é alguém com uma atitude rebelde e faz o que quer, assim como ele, então Blaise não se importou com sua atitude. Ele perguntou: "Qual é o seu nome?" "Fumante." "Nome adequado. Venha até mim com toda a sua força, como se fosse enfrentar um pirata." Blaise falou e gesticulou para ele atacar. Zephyr e os outros instrutores não disseram nada e assistiram do lado de fora. Enquanto isso, os outros recrutas da Marinha assistiam à peça com interesse. Nenhum dos recrutas da Marinha no campo de treinamento é novato. A maioria deles é convocada para o campo depois de muita consideração. Sua força, desempenho e outros fatores foram levados em consideração. Entre eles, Somer é o melhor. Ele é um combatente formidável que já lutou contra piratas antes, juntamente com a força física e habilidade da fruta do diabo. Nenhum dos recrutas é páreo para ele. Então, eles querem ver como o capitão da Marinha, que era mais jovem que eles, se posicionará contra ele. Alguns até pensaram que Blaise não é páreo para Somer. Assim que Blaise gesticulou, Somer atacou. Faísca branca. Transformando todo o seu corpo em uma nuvem de fumaça densa, ele atacou Blaise. Ao se aproximar, ele balançou o braço direito e disparou para frente como um soco. Blaise não esperava que Somer o atacasse diretamente com seu ataque mais forte, e ele até utilizou sua habilidade de Akuma no Mi. Parece que ele não me respeita nem a minha posição. Devo ensinar-lhe algumas boas maneiras? Bem, eu disse a ele para atacar com toda a sua força. Blaise ponderou enquanto dava as boas-vindas ao ataque. Ele não tentou fugir, apenas usou sua habilidade Tekai. O golpe atingiu seu peito, a fumaça por trás do ataque tentou empurrá-lo para trás, mas nada funcionou porque o ataque é muito fraco. Blaise ficou como uma montanha sem qualquer mudança. Moku Moku no Mi é uma fruta do diabologia formidável, mas é desperdiçada em alguém tão fraco quanto você. Suas palavras irritaram Somer, que ficou furioso e deu socos nele. Claro, nada disso afetou Blaise de forma alguma. Ele simplesmente ficou com os braços cruzados enquanto balançava a cabeça. É o que acontece quando você ataca um pirata sem saber do que seu oponente é capaz. Minha lição é simples. Nunca pense que você é forte e os outros são fracos. Isso levará à sua destruição. Ao encontrar piratas, todos sempre permanecem cautelosos e escondem sua verdadeira força. Terminando sua palestra, Blaise pegou o braço de Somer com seu braço revestido de Aqui e simplesmente puxou. Sob a força de sua atração, o corpo deste último gravitou em sua direção. Imbuindo seu braço direito com Aqui, Blaise deu um soco no abdômen do último. Assim como Somer pensou que o ataque passaria por seu corpo, uma força extrema o atingiu. Bang! Dor. Ele não sabe quantos anos se passaram desde que sentiu dor. Ele lutou para respirar enquanto seus joelhos batiam no chão com a força drenada de seu corpo. Golpe único. Ele foi derrotado. Somer olhou para Blaise com olhos questionáveis. Ele não entendeu o que aconteceu e por que o soco feriu. Lutando, ele pronunciou: "Como? Você só precisa saber que você não é invisível só porque comeu a fruta do diabologia." Dizendo isso, Blaise ajudou Somer a se levantar e deu um tapinha forte em suas costas, o que aliviou sua dificuldade respiratória. "Você disse anteriormente que a fruta do diabo é desperdiçada comigo. O que você quer dizer com isso?" Fumante perguntou. "Vejo que você pode alterar a densidade da fumaça, mas não é suficiente.
Não limite sua imaginação com base no fato de que você conhece, explora e incorpora ideias diferentes em sua fruta do diabo. Deixe-me explicar um conceito simples. Primeiro, você precisa descobrir a natureza da sua fumaça. Por exemplo, olhe para o céu. O que você vê? Nuvens? Sommer respondeu, olhando para cima. Como é? Para mim parece igual à sua fumaça. Assim que Blaise disse suas palavras, os olhos de Sommer se arregalaram enquanto uma expressão incrível emergia em seu rosto. Vendo a interação, Zephyr sorriu. É o que ele esperava. Blaise então compartilhou algumas de suas experiências e vários encontros que teve com piratas, o que despertou a atenção e o entusiasmo dos recrutas da marinha. Depois disso, Blaise se despediu e se preparou para deixar o campo de treinamento com Zephyr. Ele tem outras coisas importantes para fazer, não pode passar o dia todo com os recrutas. Naquele momento, Sommer se adiantou para agradecer. Obrigado. Dando tapinhas em seu ombro, Blaise encorajou. Treine bem, e saiu com Zephyr. Então, o que te trouxe aqui? Zephyr perguntou enquanto caminhavam ao longo da costa. Sensei, estou tendo problemas para tentar dominar os vários conceitos do Aqui. Treino e trabalho mais do que os outros, mas não consegui encontrar o motivo. É porque não tenho talento para compreender Aqui de nível avançado? Blaise perguntou. Ao ouvir sua pergunta, Zephyr riu alto. Esta é a primeira vez que Blaise vê este último rir desenfreadamente. Zephyr não esperava que Blaise, que é tão forte quanto ele, se incomodasse com um assunto tão frágil. O engraçado é que ele até acha que é porque lhe falta talento. Isso fez rir. Balançando a cabeça, Zephyr falou, seu talento não é a razão deste problema. Já que você aprendeu Aqui sozinho, não preciso explicar o conceito de poder espiritual. Não sei quem lhe ensinou Aqui, mas eles não conseguiram orientá-lo adequadamente. Pelo menos, eles ensinaram bem o básico. Para entender melhor o seu problema, vamos testá-lo. Mostre-me seu Aqui. Blaise acenou com a cabeça e canalizou o Aqui por todo o corpo. Em seguida, ele os direcionou para sua mão e executou a técnica de emissão. Uma explosão soou enquanto o Aqui fluía de seus braços para a parte externa de seu corpo. Zephyr observou tudo com seus olhos atentos e ponderou. Blaise olhou para Zephyr e esperou por sua explicação. Seu Aqui é forte, mas não sei por que você o está restringindo. Restringindo isso? Blaise não entendeu enquanto canalizava seu Aqui sem se conter. Como se estivesse vendo através de sua mente, Zephyr continuou. Não estou questionando seu processo de canalização. Estou perguntando sobre a sua natureza Aqui. Aqui tem natureza? Blaise perguntou de volta e refletiu. Claro que sim. Aqui é a personificação de si mesmo, então eles naturalmente terão as mesmas características que você. Deixe-me explicar em termos simples. O termo Aqui é o mesmo para todos, mas a natureza de Aqui varia de pessoa para pessoa. Na maioria dos casos, a natureza Aqui de uma pessoa será baseada em sua personalidade e temperamento. Zephyr não precisou dizer mais nada. Blaise entendeu completamente o conceito de natureza Aqui. Mas isso não significa que seus problemas estão resolvidos. Zephyr respondeu à sua pergunta. Agora cabe a ele entender o porquê desta resposta a esta pergunta. Obrigado, Sensei. Minha mente está um pouco clara agora. Capítulo 95 Piratas Velocistas. Blaise ficou uma noite e decidiu partir na manhã seguinte. Ele também apresentou Queen a Zephyr, surpreendendo este último quando ele disse que a levou como estagiária da marinha sob seu comando. Ou seja, ele vai treiná-la. Mas Zephyr não conseguiu encontrar nada de especial nela. Quanto a Regis, ele dispensa apresentações, pois é o antigo aluno de Zephyr Sensei. Blaise ponderou sobre o conceito de Aqui. A teoria da natureza Aqui que Zephyr falou deu-lhe uma nova perspectiva. Será um grande avanço em sua força se ele compreender o conceito corretamente. Blaise não dormiu a noite inteira, ele apenas relaxou no convés do navio e aproveitou o céu estrelado enquanto olhava os arquivos dos piratas Speed. Depois de informar Zephyr, Blaise deixou o campo de treinamento de manhã cedo. Ele precisa se preparar para a próxima batalha contra os piratas Speed. Depois de ler o arquivo deles, ele teve uma ideia geral de seus pontos fortes e no que eles são bons. Sem dúvida, eles são fortes, já que a recompensa combinada da tripulação é de quase 3 mil milhões. O que surpreendeu Blaise foram seus registros de batalha. Eles até tiveram um encontro com piratas da besta, mas conseguiram escapar ilesos. O capitão dos piratas rápidos tem uma recompensa impressionante de 1,48 bilhão de frutas, enquanto seu irmão tem uma recompensa de 1,2 bilhão. Além deles, existem outros piratas fortes entre sua tripulação. Mas a principal força de combate da tripulação é Speed e Luke. Se eles quiserem derrubar os piratas Speed, a única opção é derrubar Speed e Luke. Caso contrário, não adianta. Ou seja, ele e Kuzan têm que derrotar um cada. Só de pensar em lutar contra uma tripulação pirata tão forte excitou muito Blaise. Somente lutando contra alguém mais forte que ele poderá aproveitar a batalha e ao mesmo tempo se aprimorar. Já faz muito tempo que ele não encontrou um oponente digno onde pudesse lutar colocando sua vida em risco. Antes que o navio de Blaise pudesse chegar à sede, Kuzan o contatou através do Dendemushi e explicou a estratégia. Pelo plano dele, eles sairão da sede à noite e chegarão ao destino, Ilha Green Hill, amanhã de manhã. A noite dá-lhes uma boa cobertura e é quando os piratas estão menos alertas. Eles atacarão pela manhã e os pegarão desprevenidos. Kuzan continuou. Não será fácil derrubá-los. Um de nós teve que lutar contra Speed ou Luke. Você leu os arquivos deles? Sim, respondeu Blaise. Então, com quem você quer lutar? Kuzan perguntou. Ele queria pegar Speed e deixar Blaise cuidar de Luke, mas ele quer ouvir a opinião de Blaise primeiro. Vou levar Speed. Blaise respondeu, surpreendendo Kuzan. Tem certeza? Ele não é fraco, você sabe.
A velocidade é boa para fugir. Ele é tão rápido que poucas pessoas no mundo conseguem pegá-lo quando ele decide escapar. Mesmo eu não estou confiante em detê-lo. Kuzan expressou seus pensamentos. Eu tenho uma maneira de contê-lo. Se nada der errado, ele não conseguirá escapar. Ao ouvir suas palavras, Kuzan ponderou. Parece que preciso mudar o plano. Seu plano inicial é simples. Ele queria que Blaze derrotasse Luke no menor tempo possível enquanto ele lidava com Speed. Durante a luta, Blaze receberá toda a ajuda dos demais oficiais da Marinha. Assim que derrubarem Luke, usando os números a seu favor, tentarão parar Speed. Francamente, Kuzan não está confiante em derrotar os piratas Speed. É porque o número de recursos disponíveis é limitado. Claro, se os fuzileiros navais enviarem outro almirante, Kizaru ou Akainu, eles podem facilmente derrubar os piratas Speed, mas isso não é possível. Existem inúmeros grandes piratas no Novo Mundo. Os fuzileiros navais não podem despachar todas as suas maiores forças apenas para derrubar uma única tripulação pirata. É frustrante, mas não há escolha. Há poucos fuzileiros navais, mas o mar está cheio de piratas. Então, iremos de acordo com sua escolha. Kuzan e Blaze discutiram a estratégia e corrigiram algumas coisas. Em pouco tempo, Blaze também chegou à sede. Ele foi ao encontro de Kuzan e outros soldados e oficiais da Marinha que participarão da operação. Ilha Grey-New, Novo Mundo. No momento em que Blaze e Kuzan estavam se reunindo com os oficiais sob seu comando, os Speed Pirates estavam relaxando na ilha sem qualquer preocupação no mundo. Os piratas saboreavam o vinho e a carne preparados pelos chefes enquanto Speed, Luke e as outras duas pessoas estavam sentados a alguma distância do resto da tripulação. Capitão, está tudo bem se ficarmos aqui por tanto tempo? Uma mulher na casa dos 30 perguntou. De repente a raiva surgiu em seu rosto. Nós até perdemos nosso território para aqueles piratas feras. Só de pensar nisso me deixa furioso. Acalme-se, Jasper. Você esqueceu o que aconteceu naquele dia? Se não fosse pelo capitão parar aquela fera Kaido, não estaríamos vivos agora. Um homem com cicatriz no rosto chamado Vulcan comentou. Ao ouvir isso, Jasper grunhiu e quebrou a pedra enorme atrás dela. Naquele momento Luke, que tinha um físico musculoso, falou. Jasper, primeiro aumente sua força e depois falaremos sobre a recuperação de nosso território. Você é muito fraco. Luke engoliu o vinho de sua garrafa e perguntou a Speed, que descansava no chão com o braço direito como apoio enquanto olhava para o mar sem fim à sua frente. Speed, por que estamos ficando aqui? Ele sabia que seu irmão não é como ele. É uma pessoa extremamente inteligente, astuta e esperta. Na juventude, sua aldeia foi destruída e seus pais foram mortos. Como órfãos, eles foram forçados a se defender sozinhos e jogados no mundo cruel dos piratas, ainda muito jovens. Somente depois que Speed se tornou uma fruta do diabo, a vida deles mudou para melhor. Luke sabia que se Speed fizer alguma coisa, sempre haverá algum significado mais profundo por trás disso. É sempre assim, desde que ele se lembre. É porque é um lugar legal para se travar uma batalha em grande escala. O cenário é bom enquanto a ilha é enorme. Velocidade respondeu. Luke não entendeu. Speed sabia disso então continuou. Estou falando sobre os fuzileiros navais. Suas palavras chamaram a atenção de Jasper e Vulcan. Jasper exclamou. Capitão, você está dizendo que os fuzileiros navais virão nos procurar? 100%. Velocidade afirmada. Da última vez, esmagamos toda a frota e ferimos gravemente aquele velho almirante. Considerando isso, irmão, mesmo que eles soubessem nossa localização, não ousariam vir até nós. Luke riu. Luke, seu musculoso. Eu já te disse inúmeras vezes, não subestime os fuzileiros navais. Os fuzileiros navais podem já ter descoberto nossa localização e eu me certifiquei disso. É apenas uma questão de tempo antes que eles venham nos procurar. Capítulo 96. Escalação formidável. O quê? Speed, o que você fez? Luke quase rugiu enquanto Jasper e Vulcan também olhavam para Speed em busca de uma resposta. Nada. Acabei de enviar algumas pessoas da nossa tripulação para uma ilha próxima habitada por humanos para comprar suprimentos. Aconteceu há 3 dias. Speed respondeu casualmente. A esta altura, a Marinha já teria descoberto nossa localização. Luke gemeu ao ouvir isso enquanto Jasper e Vulcan permaneciam em silêncio olhando para seu capitão, esperando sua explicação. Velocidade continuou. Recentemente muitas mudanças aconteceram no comando da Marinha de nível superior. Os almirantes da Marinha mudaram à medida que os veteranos se aposentaram, enquanto outros novos e fortes tomaram seu lugar. Todos os 3 possuem força formidável e habilidades de Akuma no Mi, nenhum deles é fraco. Além disso, Sengoku se tornou o novo almirante da frota dos fuzileiros navais. Ele não deve ser subestimado. Desta vez será uma luta dura. Também não tenho certeza de quem os fuzileiros navais enviarão atrás de nós. Vamos esperar e ver. Irmão, eu não entendo. Por que você quer enfrentar os fuzileiros navais de frente? Não podemos correr? Perguntou Lucas. Se fugirmos, os fuzileiros navais continuarão nos perseguindo. Somente depois de compreenderem nosso verdadeiro poder, eles deixarão de nos incomodar. Um bom exemplo são os piratas do Barba Branca. Estivemos no Novo Mundo por muitos anos, mas você já viu ou ouviu fuzileiros navais os perseguindo? A resposta é não. É porque eles não ousam, já que Barba Branca é reconhecido como o homem mais forte do mundo. Da mesma forma, tivemos que incutir o mesmo medo. Apenas uma mera menção de Speed Pirates deveria aterrorizar e intimidar qualquer um que ouça isso. Gosto do seu plano, irmão. Assim que os fuzileiros navais chegarem, afundarei toda a frota e não deixarei ninguém vivo. Luke entrelaçou os dedos um por um, entusiasmado.
Se fizermos isso, nossos nomes ressoarão mais uma vez por toda a Grand Line e nossas recompensas atingirão um nível totalmente novo. É suficiente para manter os outros sob controle. Jasper exclamou. Mas não será fácil. Eles com certeza enviarão um almirante. Será um problema se for a Kainu. Vulcan pronunciou em tom calmo. Não importa quem vier, vou esmagar qualquer um que estiver no nosso caminho. Depois da minha luta contra Kaido, aprendi uma nova técnica. É hora de testá-los. A velocidade aumentou e cerrou o punho enquanto um raio vermelho brilhava em seu braço. Perto do pôr do sol, quartel-general da Marinha. Uma frota de 5 navios de guerra da Marinha estava atracada, pronta para zarpar a qualquer momento. Todos os navios eram enormes, com 4 mastros, 2 com 2 velas e 2 conjuntos de 6 grandes canhões em ambos os lados dos cascos. Cada navio é capaz de transportar 1.000 soldados da Marinha, mas no momento eles tinham apenas 300 soldados a bordo. Ou seja, quase 1.500 soldados foram reunidos. Além dos soldados, a formação tinha um almirante, 2 vice-almirantes e 5 contra-almirantes em suas fileiras. Foi o que Aokiji reuniu para enfrentar os Speed Pirates. Tal força-tarefa é suficiente para dissuadir qualquer pirata até a morte. De certa forma, a força é quase igual à infame chamada Booster, a forma definitiva de ataque militar usada pelos fuzileiros navais. Para enfrentar os Speed Pirates, a escalação é obrigatória. Todos foram reunidos. Em poucos minutos, a enorme frota sairá do porto e navegará em direção à ilha Greenhill localizada no Novo Mundo. O almirante da frota veio pessoalmente para fazer um discurso de batalha e algumas instruções. O que fez a maioria dos oficiais se sentir estranho foi Blaze, um sujeito classificado como capitão que estava ao lado do almirante Aokiji e do herói da marinha Garp como seu igual. O engraçado é que ninguém apontou isso como se ele estivesse qualificado para ficar ao lado deles. Quanto a Blaze, sem se importar com os olhares estranhos, ele conversou com Kuzan e Garp que acabaram de voltar esta tarde, encerrando suas curtas férias. Seus pirralhos não sejam espancados. Já ouvi falar dos Speed Pirates, eles surgiram depois da era de Roger e se tornaram grandes piratas em um curto período. Garp disse a Blaze e Kuzan para tomarem cuidado. Só recentemente Blaze descobriu que Sengoku queria que Garp partisse com Kuzan, mas Garp rejeitou seu pedido e sugeriu Blaze em seu lugar. Blaze está grato por isso, caso contrário, ele teria perdido a oportunidade de lutar contra uma tripulação pirata tão forte. Assim que Sengoku terminou seu discurso, ele disse algumas palavras para Kuzan. Ele então veio até Blaze. Blaze, tenha cuidado e não os deixe fugir. Depois disso, os oficiais da marinha embarcaram no respectivo navio enquanto Blaze e Kuzan subiram na nave principal. Logo depois, toda a frota deixou o porto e navegou em direção ao Novo Mundo. Apenas Kuina e Regis embarcaram junto com Blaze já que ele não tem outros soldados sob seu comando. Sengoku disse que uma nova unidade será designada para ele após esta missão. Enquanto toda a frota desaparecia sob o sol poente, Sengoku falou, Garp, está tudo bem em enviar Blaze para uma missão tão perigosa? Ele é jovem, talentoso e se tiver tempo suficiente, ele definitivamente se tornará uma figura poderosa. O que você sabe? Somente ao enfrentar a morte é que o verdadeiro potencial de uma pessoa surge. Blaze não precisa de tempo, ele carece de adversários fortes. Espere e veja, seus poderes florescerão em breve e podem até nos superar em alguns anos. Garp sorriu. Ele está esperançoso em relação a Blaze. Sengoku balançou a cabeça ao ouvir o motivo. A maneira de pensar dele e de Garp é diferente. Enquanto ele quer dar tempo a Blaze, Garp quer mandá-lo para a morte. Esperemos que nada aconteça. Sengoku suspirou. Acho que você perdeu o ímpeto depois de se tornar almirante da frota. Você esqueceu nossa jornada? Qual de nós não enfrentou o fracasso ou viu a morte? Foi o que nos tornou mais fortes. Garp falou. Aokiji, seu título de almirante é legal. Quem o escolheu? Blaze perguntou a Kuzan. Você não pode escolher o título, ele é decidido pelos fuzileiros navais e concedido diretamente pelo almirante da frota, respondeu Aokiji preguiçosamente. Ao contrário dos tempos normais, ele estava vestido com uma roupa formal que consiste em um colete branco abotoado com gola alta sobre uma camisa azul marinho de mangas compridas, com calças brancas combinando e sapatos sociais pretos. Ele também usava um casaco de almirante da marinha pendurado sobre ele como uma capa. Com o casaco do almirante, digamos. Ele parecia jovem, legal e formidável. Não admira que todos os soldados da marinha o respeitem. Blaze pensou. O que ele não sabia é que todos os soldados e oficiais da marinha a bordo encaram Blaze com desprezo por causa de quão casual ele era com Kuzan. Eles pessoalmente pensam que ele é fraco e age de forma superior, como se estivesse acima dos outros. Capítulo 97. Exibição de poder. De manhã cedo, Blaze dormia no convés do navio, como Kuzan, em uma poltrona reclinável preparada a contragosto pelo soldado da marinha. Agora há pouco, o mesmo soldado o acordou dizendo que se aproximavam da ilha Greenhill. Nos olhos do soldado ele viu desprezo e desdém. No começo Blaze não entendeu, mas então ele percebeu que é porque ele é apenas um capitão da marinha. Não admira, recebia aqueles olhares estranhos. Ainda assim, isso não incomodou Blaze de forma alguma. Ele se levantou e esticou o corpo antes de caminhar até a beira do convés da frente. Sua habilidade de Akuma no Mi detectou algumas assinaturas de calor a alguns quilômetros de distância. Aokiji acordou um pouco mais cedo do que ele. Ele também ficou no convés da frente e olhou na direção em que a ilha Greenhill estava localizada. Ele parecia muito descontraído e um pouco sonolento, sem expressão no rosto. Blaze sabia que Aokiji era assim. Ele então olhou em volta para ver se conhecia alguém. Ele reconheceu 4 contra-almirantes, Momonga, Dálmata, Tokikaki e Lacroix, que era um gigante.
Quanto ao último, ele era um rosto desconhecido. Ele também não tinha ideia sobre os dois vice-almirantes que estavam a bordo, pois eram rostos desconhecidos para ele. Blaise, quando devemos atacar? Aokiji perguntou. É o que Blaise gosta em Kuzan. Ele o trata como um igual, mesmo sendo de posição inferior e muito mais jovem que ele. Vamos atacar agora. Olhando para o horizonte, Blaise continuou. O sol nascerá em cerca de 30 minutos. Antes que o sol nasça, deixe-me mostrar a eles o verdadeiro poder do sol. Sol? Aokiji coçou a cabeça confuso, sem entender suas palavras. Vamos nos aproximar. Se formos mais longe, certamente seremos avistados pelos piratas. Aokiji balançou a cabeça. Ao ouvir isso, Blaise sorriu. O Speed Pirate parece já ter notado nossa chegada. Seu plano não funcionará mais. Vamos atacá-los de frente. O que você quer dizer? Como? Aokiji finalmente mostrou uma expressão de surpresa. Blaise também não sabia como eles notaram a chegada, mas com assinaturas de calor, ele descobriu que todos os piratas estavam em alerta máximo e esperando em uma emboscada. Se não fosse por sua habilidade de Akuma no Mi, até ele teria sido enganado por elas. Se eles tivessem tentado entrar furtivamente sem saber disso, teria terminado em tragédia. Tem certeza? Aokiji perguntou novamente. 90%. Por que não vou verificar? As mãos de Blaise coçavam, então ele propôs esse método. Surpreendentemente, Aokiji concordou. Estalando o pescoço para a esquerda e para a direita, Blaise usou o Gepo e pulou no ar. Com um leve chute, sua figura disparou em direção à ilha Green-Hill. Ao mesmo tempo, todos os fuzileiros navais foram acordados e em alerta máximo, pronto para receber pedidos a qualquer momento. Kuina e Regis também saíram com outros soldados. Quando eles saíram, notaram Blaise se afastando da liderança. Blaise parou quando estava a apenas 500 metros da ilha. Ele murmurou. Já faz muito tempo desde que usei abertamente meu poder de Akuma no Mi. É hora de se soltar. Blaise esticou a mão direita e um enorme sol em miniatura queimando em luz dourada se materializou diante dele. Ao contrário de antes, eles não emitiram nenhum calor. O sol em miniatura ficou maior e mais brilhante, iluminando toda a região como se o próprio sol tivesse nascido. A mudança não só alertou os piratas, mas também alarmou os fuzileiros navais. Em pouco tempo todos testemunharam a visão extraordinária. Um enorme sol com um diâmetro de cerca de 50 metros pairava no céu. O céu noturno ficou extremamente brilhante como se fosse meio do dia. Porra! Como a noite virou dia de repente! Um dos piratas Speed amaldiçoou. Esqueça isso. Olhe para o céu. Olhe para o sol. É pelo menos 10 vezes maior do que normalmente vemos. A enorme comoção acordou todos os piratas Speed. Até mesmo Luke, que dormia profundamente, foi despertado de seus sonhos. Se não fosse pelo sol anormalmente grande, ele teria dado um tapa em seus subordinados por causa do barulho. Na verdade, os piratas Speed não sabiam da chegada dos fuzileiros navais. Blaise entendeu errado porque Speed ordenou que metade da tripulação ficasse acordada e pronta para lutar a qualquer momento. Bem, isso não importa mais. Luke perguntou diretamente a Speed. Irmão, o que está acontecendo? Precisa mesmo perguntar? Os fuzileiros navais estão aqui? Prepare-se, o ataque não é simples. Speed falou e comandou. Vulcan e Jasper dividam a tripulação conforme planejamos. O número de fuzileiros navais será alto, mas se agirmos de acordo com o plano, poderemos facilmente derrubá-los. Ao mesmo tempo, do outro lado, os soldados e oficiais da marinha ficaram pasmos. Kuina ficou no convés como os outros e assistiu à demonstração de poder cheia de admiração. Regis-san, você já viu Blaise-san usar esse movimento antes? Kuina perguntou a Regis, quem estava ao lado dela. Sim, mas é completamente diferente. Regis respondeu, segurando com força o punho da espada. Os vice-almirantes e contra-almirantes a bordo também ficaram chocados. Eles conheciam Blaise por causa do incidente que aconteceu antes, mas isso é tudo. É a primeira vez que eles testemunham a força de Blaise com os próprios olhos. É extraordinário. Eles também se perguntaram, que tipo de fruta do diabo ele comeu? Apenas Kuzan não demonstrou nenhum tipo de choque ou surpresa por saber do que Blaise é capaz. Ele também ouviu isso de Garp-san. Com um leve aceno de mão de Blaise, o enorme sol se lançou em direção à ilha Green-Hill. Vendo a cena, os piratas Speed quase ficaram assustados. Eles estão no Novo Mundo há muitos anos e viram coisas, mas é a primeira vez que testemunham um sol descendo sobre eles. Eles pensaram que o fim do mundo estava chegando. Mas o que aconteceu a seguir mudou as suas opiniões. Antes que o enorme sol pudesse colidir com a ilha Green-Hill, uma figura musculosa disparou em direção ao sol e parou a brilhante bola dourada de chamas em uma das mãos. Como não há força por trás do arremesso, Luke conseguiu pará-lo com a palma da mão. Vendo isso, Blaise sorriu e estalou o dedo. Estrondo. Capítulo 98. O esmagador Luke. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora e enorme ocorreu. Tudo aconteceu em um instante. Luke, que estava perto do enorme sol lançado por Blaise, recebeu todo o impacto. Chamas e ondas de choque cresceram, engolindo e destruindo tudo que tocam. Foi avassalador quando o mar abaixo evaporou diretamente em névoa. Todas as criaturas vivas num raio de alguns quilômetros sentiram um aumento repentino de temperatura. Mas antes que o mar de chamas pudesse tocar a ilha Green-Hill, uma figura orgulhosamente se levantou diante do ataque. Speed acenou com a mão. Parecia simples e lento, mas o movimento da mão produzia um efeito de miragem de inúmeras mãos. E no momento seguinte, uma enorme onda de rádio explodiu e confrontou a explosão do Blaise. Bang! Quando o vento colidiu com a onda de choque da explosão, criou um som estrondoso. O impacto cancelou a onda de choque e diminuiu a intensidade das chamas em 90%.
O que restou do ataque de Blaze foi uma brisa quente que passou pela ilha Greenhill, apenas derrubando algumas árvores e carbonizando algumas peles de piratas Speed. Tudo aconteceu em um instante, mesmo assim, Speed conseguiu reagir e anular o ataque naquela fração de segundo. Só é possível porque ele é Speed com reflexo desumano. Entretanto, os fuzileiros navais ficaram impressionados com a demonstração de poder. Assim que a explosão ocorreu, eles viram a enorme nuvem dourada em forma de cogumelo. Foi a maior explosão que eles viram em suas vidas. No momento seguinte, o céu estava coberto por nuvens vermelhas e espessas. Quanto ao que aconteceu depois, eles não conseguiram ver claramente a distância. Ainda assim, o respeito cresceu em seus corações enquanto a imagem de Blaze passava diante de seus olhos. Agora eles entendiam porque o almirante Aokiji o tratava como igual. Ele é forte, ao contrário de outros que assistiram ao ataque maravilhados. Aokiji rapidamente se recuperou e ordenou que os vice-almirantes avançassem de acordo com o plano e correram em direção a Blaze para apoiá-lo. Blaze semicerrou os olhos um pouco vendo quão bem Speed reagiu e lidou com o ataque. Além disso, ele descobriu que Speed utilizava sua habilidade de Akuma no Mi de maneira inovadora. Outra coisa que o surpreendeu foi Luke. Mesmo estando no centro da explosão e acertando primeiro, ele parecia perfeitamente bem, exceto por alguns ferimentos. Percebendo isso, a expressão de Blaze ficou séria. Tanto Speed quanto Luke são diferentes do que foi escrito no relatório de inteligência. Eles são muito mais fortes. Porra, pensei que ia morrer. Luke rugiu. Com sólidos 2,5 metros de altura, Luke é alto, enquanto seu corpo é extremamente musculoso e se ajusta àquela confiança que transborda. Seu casaco preto virou cinza sob a explosão, enquanto sua camisa e calças foram queimadas até certo ponto, mostrando seu corpo tonificado. Seus olhos negros exalavam o espírito de uma fera pronta para atacar, mas agora há um toque de medo neles. Na verdade, assim que Luke parou o ataque e tocou o enorme sol, ele soube que o poder contido nele superava em muito sua imaginação. Sentindo o cheiro do perigo, seu cérebro que normalmente funciona em ritmo de lesma teve um bom desempenho naquele momento. Ao ouvi-los, ele drenou sua reserva de Aki e os canalizou por todo o corpo. Um segundo antes da explosão acontecer, ele cobriu todo o seu corpo com Aki. Graças a isso, ele ainda está vivo. Ainda assim, a alta temperatura, as chamas e as ondas de choque impactaram seus órgãos internos. Já faz algum tempo que Luke não provou o próprio sangue. Cuspindo sangue, ele olhou para Blaze, que estava a apenas dezenas de metros de distância dele. Eu vou te matar. Dizendo isso, ele explodiu com força e avançou contra Blaze. Quando ele se aproximou, seus braços ficaram pretos. Mas Blaze sentiu o perigo. Revestindo seus próprios braços com Aki, ele enfrentou Luke, que o atacou como uma fera com uma expressão feroz, irradiando intenção assassina. Morrer. Rugindo, Luke deu um soco na cabeça de seu oponente enquanto Blaze deu um soco para resistir ao ataque. Estrondo. Os golpes colidiram, a força de cada punho exercida um contra o outro e lançada em uma onda de choque alta e poderosa que se dispersou. O mar abaixo deles balançava para frente e para trás pelo poder demonstrado pelos dois lutadores. Blaze não sabia sobre Luke, mas sentia como se estivesse desafiando uma montanha. Inacreditável. Ele desenvolveu a fruta Kilo a tal ponto. Ele percebeu que há um imenso aumento nas habilidades físicas de Luke, o que resulta nele com força e robustez inimagináveis. O poder destrutivo absoluto concedido pela Akuma no Mi é simplesmente indescritível. O peso aumentado pela fruta do diabo está muito acima dos 10.000 quilos. Blaze teve uma ideia errada da fruta do diabo com seu conhecimento limitado. Por outro lado, Luke ficou estupefato com o resultado. Esqueça que seu ataque não conseguiu ferir seu oponente. Se não fosse por sua habilidade de fruta do diabo aumentar o peso, ele teria explodido para longe com o ataque do oponente. Mas Blaze não sabia disso. Ele achou Luke muito forte, sendo capaz de encarar seu soco de frente. Não admira que ele tenha recebido o título de Smasher Luke. Na verdade, o domínio de Aki de Luke e o controle sobre suas habilidades de Akuma no Mi pegaram Blaze de surpresa. Está em uma classe própria. Observando o confronto entre Luke e Blaze, Speed franziu a testa. Ele não conseguiu reconhecer Blaze e a habilidade que ele demonstrou, nada disso compatível com os poderosos fuzileiros navais que ele conhece. Se não fosse Blaze vestindo o casaco da marinha, ele teria pensado que era um alarme falso. Mas agora ele sabia que foram os fuzileiros navais que vieram, e algum desconhecido e capaz mostrou-se para prendê-los. Interessante. Speed murmurou e esticou as pernas. Mas isso é tudo. Ele não levou Blaze a sério. O que ele deseja saber é qual almirante os fuzileiros navais enviaram. Seu objetivo é aterrorizar o mundo e os fuzileiros navais com pés chocantes que ficarão nos anais da história. Então não importa quem vem atrás deles. Aos seus olhos é tudo igual, ele pode parecer arrogante, mas isso é respaldado por sua força e atitude destemida. No momento seguinte, sua figura tornou-se ilusória e desapareceu lentamente, como se ele não estivesse aqui em primeiro lugar. A forma de Speed reapareceu ao lado de Luke enquanto seu braço direito voava em direção ao peito de Blaze. Capítulo 99 Batalha de Greenhill. Blaze ficou chocado e surpreso ao notar um buraco entre a área do peito. Se ele não tivesse mudado de corpo no último momento, seu coração também poderia ter sido perfurado por Speed. Seu coração batia forte, jorrando mais sangue da ferida. É devido à excitação, medo ou nervosismo? Blaze não sabe. Seu cérebro processou o ataque e o reproduziu em sua mente. Isso lhe deu uma ideia clara do que aconteceu. Na verdade, o Aki de observação de Blaze discerniu o ataque de Speed antes que acontecesse, mas não conseguiu reagir. Não há tempo. Mesmo assim, seu cérebro agiu instintivamente e cobriu a área que o ataque iria atingir com Aki.
mas nada impediu a mão de Speed de perfurar seu corpo. Não é porque Speed é mais forte que ele, mas a maneira como ele usou sua habilidade de Akuma no Mi é extraordinária. Blaze sentiu isso. Antes de atacar, Speed vibrou sua mão com a fruta Speed. Ele amaldiçoou. Porra, suas habilidades são semelhantes às do Flash. Claro, as habilidades de Speed não são tão ridículas quanto as do Flash, mas são o suficiente para incomodar Blaze em grande medida. Por outro lado, Speed ficou surpreso ao ver Blaze ainda de pé mesmo com o buraco entre o peito. Só então ele percebeu que o sangue parou de fluir das feridas do oponente enquanto seu coração batia normalmente. Sente falta do coração dele. Quando ele se esquivou do meu golpe? Speed se perguntou, pois não viu seu oponente se mover durante o ataque. Ele olhou profundamente para Blaze como se estivesse tentando enxergar. No momento em que ele planejava atacar novamente e matar o fuzileiro naval de uma só vez, os olhos de Speed brilharam vermelhos. Seu Haki de observação sentiu uma presença se aproximando. No momento seguinte, uma enorme onda de gelo na forma de um fazão avançou na direção deles à distância. Mas o fazão do gelo não atingiu nada além de uma miragem deixada por Speed. Ele é muito rápido. Ele desapareceu com Luke. A figura deles reapareceu na costa da ilha Greenhill. Embora possa parecer uma peça longa, tudo isso aconteceu em um instante. Desde o momento em que Blaze e Luke trocaram um movimento, apenas um segundo se passou. Assim que Speed recuou, Aokiji apareceu ao lado de Blaze. Ao vê-lo, Blaze riu. Kuzan, timing perfeito. Se você se atrasasse um segundo, Speed teria me ferido gravemente. Teria? Você já não está gravemente ferido? Aokiji ficou maravilhado, olhando para o buraco transparente em Blaze. Ai, não esperava me machucar no início da batalha. O erro foi meu, fui descuidado. Blaze murmurou e olhou para seu ferimento. Com um pouco de concentração, sua constituição Senju foi ativada e começou a curar suas feridas. Foi uma visão estranha. Os músculos cresceram por conta própria e se remendaram fechando o buraco. Dentro de um minuto, a ferida desapareceu e nem sequer restou uma cicatriz. O nível de cura surpreendeu Speed, Luke e até mesmo Kuzan, pois ele também não sabia. Estalando os nós dos dedos, Blaze gritou, Oi, Speed. Já que você tentou me matar, você não pode me culpar por mostrar qualquer piedade. Mesmo que ele tenha se curado, isso consumiu quase 50% de sua força física. Bem, ele pode recuperá-lo quando o sol nascer, então isso não afetou Blaze de forma alguma. Por outro lado, Speed olhou para Kizaru sem se importar com Blaze. Então eles enviaram Aokiji. Se eles tivessem me levado a sério, teriam enviado Akainu ou aquele usuário da habilidade Light, Kizaru. Mesmo assim, ele não iria subestimar Aokiji só porque ele parece jovem e tem um ar indiferente ao seu redor. Ele sabia que nenhum dos almirantes da marinha é fraco, pois são considerados os oficiais da marinha mais fortes. Aokiji olhou para Speed e Luke. Seu olhar então se voltou para os piratas Speed que corriam em direção ao lado leste da ilha Greenhill, onde seus navios estavam atracados. Naquele momento, a frota marinha de 5 navios de guerra apareceu no horizonte e navegou em direção ao local onde os piratas Speed se dirigiam. Nenhum dos navios parou para ajudar Blaze ou Aokiji. Seu alvo são os piratas Speed, e eles foram ordenados a não interferir na batalha, pois não podem fazer nada aqui. A bordo, vice-almirantes e contra-almirantes estavam no convés dianteiro do navio e ordenavam aos soldados que preparassem o canhão. Kuina e Regis olharam para a silhueta de Blaze parado longe deles. Kuina tinha uma expressão preocupada no rosto. Vendo isso, Regis falou, Não se preocupe. Blaze-san é forte. Você deveria se preocupar com sua próxima luta. Por outro lado, 1/3 dos piratas Speed embarcou nos navios atracados na costa sob a liderança de Vulcan. Eles tinham 2 navios enormes e um navio de médio porte sob seu comando. Quanto a Jasper, ela liderou os piratas restantes até o centro da ilha Greenhill. Os piratas foram divididos em pequenos grupos e armaram emboscadas em diferentes pontos da ilha. Tudo é planejado pela Speed. Eles já exploraram bem a ilha e podem usar o terreno a seu favor. Eles só precisam segurar a tropa da marinha por meio-dia antes que Speed e Luke terminem a luta. Assim que obtiverem a vitória, seria moleza derrubar os outros fuzileiros navais. O tempo passou em segundos enquanto os navios da marinha se aproximavam da ilha. Quando estão ao alcance, os oficiais ordenam disparar. O mesmo aconteceu do lado dos piratas. Estrondo. Ambos os lados dispararam os canhões. Nenhum deles atingiu nenhum alvo porque ainda estão longe. Ainda assim, a atmosfera estava tão tensa que quase sufocou o inexperiente Kuina. Se não fosse por Regis parado ao lado dela e por suas palavras tranquilizadoras, ela já poderia ter desmaiado. Para Kuina, que vem do East Blue, esse nível de batalha está além de sua imaginação, mas Blaze quer que ela participe. Ela precisa temperar seu coração antes de melhorar sua força. Blaze acha que esta batalha é uma oportunidade valiosa para Kuina acumular experiência e se compreender. Enquanto os canhões disparavam, os soldados e piratas disparavam seus rifles uns contra os outros. Sangue foi derramado quando algumas balas de canhão atingiram o alvo, enquanto algumas balas perfuraram a carne. Foi uma situação confusa e sangrenta. E a Batalha de Greenhill finalmente começou entre os fuzileiros navais e os piratas velozes. Capítulo 100 Batalha de Greenhill 2. Os fuzileiros navais tinham cerca de 1.500 soldados ao seu lado, enquanto havia quase 300 piratas na tripulação Pirata Speed. A marinha tem vantagem numérica, mas é o lado dos piratas que tem grandes chances de vencer.
Porque em comparação com os soldados da marinha, todos os piratas possuem vasta experiência de combate e enfrentam muitas batalhas de vida ou morte com frequência. Eles atacam para matar. Os navios de guerra da marinha se aproximaram dos navios piratas Speed que estavam atracados a alguns metros da costa. Em pouco tempo, ambos os lados caíram e os 3 fuzileiros navais atacaram o navio pirata com seus números. Um veterano vice-almirante e contra-almirante Tokikaki confrontou Vulcan porque ele é o mais perigoso e poderoso entre eles. Os fuzileiros navais sabiam que se eliminassem Vulcan e Jasper, ganhariam metade da batalha. Quanto aos navios restantes, eles ancoraram e a unidade contendo outro vice-almirante e 4 contra-almirantes conduziu uma parte dos soldados em direção a Jasper. Antes do confronto, os fuzileiros navais dividiram a sua força em 3 grupos de 500 soldados fuzileiros navais. Um grupo permanecerá na nave, enquanto os outros 2 serão responsáveis por enfrentar Vulcan e Jasper. Tudo correu conforme o planejado. Agora eles tinham que derrubar Vulcan e Jasper. Se conseguirem prender outros piratas será simples. Vulcan é um mestre espadachim e ao mesmo tempo, o vice-almirante que planejou enfrentá-lo também é bom com espadas. E Tokiyaki é um formidável usuário de Haki. Por outro lado, Jasper é uma mulher poderosa e também usuária de Akuma no Mi. Ela comeu Neko Neko no Mi, modelo Cheta. Sua fruta é semelhante ao modelo Leopard comido por Rob Luxie. Portanto, tanto Vulcan quanto Jasper tiveram grandes recompensas de 280 milhões e 200 milhões respectivamente. E o nível de Haki deles está em torno do nível intermitente ou avançado. Naquele momento, Regis trouxe Kuina e seguiu o grupo da marinha que perseguia Jasper. É a primeira vez que Kuina participa de uma batalha desse nível. Ela está com medo. Ela agarrou a espada com as 2 mãos, ainda tremendo por estar muito nervosa enquanto o suor encharcava seu rosto completamente. No caminho, o grupo da marinha foi emboscado pelos piratas 2 ou 3 vezes. Eles utilizaram o terreno perfeitamente. Forçou o grupo da marinha a se dividir em 4 grupos. Eles não tiveram escolha e é isso que os piratas querem. Eles conseguiram isso. É muito perigoso para Kuina participar de tal batalha. Mas Regis estava cuidando dela, então não será um problema. Blaise deixou a tarefa de proteger Kuina para ele porque ele é confiável e seu nível de Haki está quase chegando ao estágio intermediário. Para ficar mais seguro, Regis seguiu o grupo do vice-almirante quando os fuzileiros navais se dividiram em grupos. Talvez seja o azar deles, logo após alguns minutos de marcha, eles foram emboscados pelo grupo Jasper. Como o sol ainda não nasceu, a visibilidade é baixa, já que toda a ilha Green Hill está repleta de vegetação densa. Claro, os usuários do Haki podem reagir instantaneamente e escapar dos ataques dirigidos a eles, mas a maioria dos fuzileiros navais são soldados comuns. Os piratas usaram isso a seu favor e empregaram uma estratégia de bater e fugir. O vice-almirante que Regis seguiu chama-se Brigham, que é um veterano e parece tão velho quanto Garp. Sem dúvida, ele é experiente e forte. Mas diante de um jovem pirata cheio de vitalidade e energia, Regis não tem certeza de quem sairá vencedor. Claro, se eles tivessem o apoio dos contra-almirantes, a história seria diferente. Jasper enfrentou o vice-almirante Brigham com um sorriso malicioso no rosto. No entanto, ela não subestimava seus oponentes, e Speed também a alertou sobre isso. Então, ela decidiu atacar com toda a força. Utilizando seu poder de fruta do diabo, ela se transformou na forma de fera completa da Cheetah. Suas características físicas mudaram quando sua altura atingiu 2,10 metros, enquanto pelos de cor clara cobriam seu corpo e ela tinha manchas ovais por toda parte. Ela parecia intimidadora, apresentando um olhar selvagem. Regis empurrou Kuina para trás enquanto sentia uma enorme ameaça dela. Mas Jasper nem sequer olhou para eles enquanto concentrava toda a sua atenção em Brigham. Assim que ela o confrontou, um pirata de repente saltou da sombra de uma árvore próxima. Seu alvo é Kuina, uma garotinha de aparência fraca que segura uma espada. Com um sorriso cruel, ele apontou a faca para a garganta dela. Kuina percebeu o ataque, mas em vez de se esquivar, ela congelou. Um único pensamento passou pela sua mente: eu vou morrer. Claro, isso não aconteceu porque Regis está ao lado dela. Ele deu um chute poderoso na bochecha do pirata e o fez voar de volta. O pirata não atacou, mas fugiu na direção oposta. Regis gesticulou para Kuina seguir o pirata. Kuina, como mestre espadachim, você deveria ter vergonha de não conseguir erguer sua espada, mesmo que seu oponente seja forte. Vai e derrube-o. Acalmando seu coração, Kuina se preparou e correu na direção em que o pirata escapou enquanto Regis seguia atrás. Do outro lado, Blaise e Kuza enfrentaram Speed e Luke. Luke, você consegue lidar com aquele fuzileiro naval desconhecido? Velocidade perguntou. Embora ele tenha total fé em seu irmão, a singularidade de Blaise agitou seus sentidos. E ele sabia que Luke exerceu uma grande parte de seu Haki para se proteger quando a explosão aconteceu. Ao ouvir as palavras de Speed, Luke riu loucamente e pisou no chão que rachou a terra abaixo deles. Com um grande salto, ele disparou em direção a Blaise. Imprudente, como sempre. Speed pensou e planejou enfrentar Aokiji, mas nada saiu como eles planejaram. Antes que Luke pudesse se aproximar de Blaise, Aokiji o confrontou. A ação de Aokiji confundiu completamente Speed. Ele não deveria lutar comigo? Ao decidir intervir na batalha, Blaise apareceu e bloqueou seu caminho. Um pensamento veio à mente de Speed: não me diga. Eles pretendem fazer isso desde o início. A fruta Speed é boa e você a desenvolveu bem, Speed. Eu também desenvolvi uma habilidade que melhorou minha velocidade, mas ainda está em ritmo de aprendizado. Blaise disse, alongando os músculos. Você é muito arrogante, fuzileiro naval sem nome. Quem você pensa que eu sou?
A voz de Speed aumentou e reverberou por toda a ilha Greenhill. No momento seguinte, sua forma ficou embaçada e antes que pudesse desaparecer, sua figura apareceu diante de Blaise e deu um soco. Seu punho vibrava tão rápido que o ar girava em torno de seu punho, enquanto o vento dançava de acordo com sua vontade. Quando ele deu um soco, o ambiente ao redor quebrou enquanto uma explosão de pressão escapou. Mas antes que eles pudessem ganhar impulso e atacar seu oponente, Blaise envolveu seu braço com múltiplas camadas de energia solar e o cobriu com a ki antes de desferir seu próprio soco. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.